Carta de Aristeu. Visto que reuni material para uma história memorável de minha visita a Eleazar, o sumo sacerdote dos judeus, e porque você, Filócrates, como não perde a oportunidade de me lembrar, deu grande importância ao recebimento de um relato dos motivos e do objetivo de minha missão, tentei elaborar uma exposição clara do assunto para você, pois percebo que você possui um amor natural pelo aprendizado, uma qualidade que é a posse mais elevada do homem estar constantemente tentando acrescentar a sua estoque de conhecimentos e aquisições, seja através do estudo da história ou da participação efetiva nos próprios eventos. É por este meio, absorvendo em si os elementos mais nobres, que a alma se estabelece na pureza e, tendo fixado o seu objetivo na piedade, o objetivo mais nobre de todos, ela usa isso como seu guia infalível e assim adquire um propósito definido. 3 Foi a minha devoção à busca do conhecimento religioso que me levou a dirigir a embaixada ao homem que mencionei, que era tido na mais alta estima pelos seus próprios cidadãos e por outros, tanto pela sua virtude como pela sua majestade, e que tinha em sua posse de documentos do mais alto valor para os judeus em seu próprio país e em terras estrangeiras para a interpretação da lei divina, pois suas 4 leis estão escritas em pergaminhos de couro, em caracteres judaicos. Empreende esta embaixada com entusiasmo, tendo antes de tudo encontrado uma oportunidade de suplicar ao rei, em nome dos cativos judeus que haviam sido transportados da Judéia para o Egito pelo pai do rei, quando ele obteve pela primeira vez a posse desta cidade e conquistou terra do Egito. Vale a pena contar-lhe esta história também, pois estou convencido de que você, com sua disposição para a santidade e sua simpatia para com os homens que vivem de acordo com a lei sagrada, ouvirá ainda mais prontamente o relato que pretendo expor, visto que você mesmo veio recentemente da ilha e está ansioso por ouvir tudo o que tende a edificar a alma. 6 Também numa ocasião anterior lhe enviei um registro dos fatos que achei dignos de serem relatados sobre a raça judaica. O registro 7 que obtive dos sumos sacerdotes mais eruditos da terra mais erudita do Egito. Como você está tão ansioso para adquirir o conhecimento das coisas que podem beneficiar a mente, sinto que é minha obrigação transmitir-lhe todas as informações em minha página. 2 Potência. Eu deveria sentir o mesmo dever para com todos que possuíssem a mesma disposição, mas sinto-o especialmente para com você, já que você tem aspirações que são tão nobres, e já que você não é apenas meu irmão em caráter e não menos em sangue, mas é um comigo como bem na busca do bem. 8 Pois nem o prazer derivado do ouro nem qualquer outro bem valorizado por mentes superficiais confere o mesmo benefício que a busca pela cultura e o estudo que despendemos para obtê-la. Mas para não cansá-lo com uma introdução muito longa, procederei imediatamente ao conteúdo de minha narrativa. 9 Demétrio de Felero, presidente da biblioteca do rei, recebeu vastas sumas de dinheiro, com o propósito de reunir, na medida do possível, todos os livros do mundo. Por meio de compra e transcrição, ele executou, da melhor maneira possível, o propósito do rei. Certa ocasião, quando estive presente, perguntaram-lhe, quantos milhares de livros há na biblioteca? 10 E ele respondeu, mais de 200.000, ó rei, e farei um esforço no futuro imediato para reunir também o restante, de modo que o total de 500.000 possa ser alcançado. Disseram-me que vale a pena transcrever as leis dos judeus e que merecem um lugar na sua biblioteca. O que impede você de fazer isso? Respondeu o rei. Tudo o que é necessário foi colocado à sua disposição. Eles precisam ser traduzidos, respondeu Demétrio, pois no país dos judeus eles usam um alfabeto peculiar, assim como os egípcios também têm uma forma especial de letras, e falam um dialeto peculiar. Supõe-se que eles usem a língua siríaca, mas não é o caso, a linguagem deles é bem diferente. E o rei, quando entendeu todos os fatos do caso, ordenou que uma carta fosse escrita ao sumo sacerdote judeu para que seu propósito, que já foi descrito, pudesse ser alcançado. 12 Pensando que chegará o momento de insistir na exigência, que muitas vezes apresentei a Sosibil de Tarento e a Andreas, chefe da guarda pessoal, para a emancipação dos judeus que haviam sido transportados da Judéia pelo pai do rei 13 para quando por uma combinação de boa sorte e coragem, ele levou seu ataque a todo o distrito de Celicília e Fenícia a um resultado bem-sucedido, no processo de aterrorizar o país até a sujeição, ele transportou alguns de seus inimigos e outros ele reduziu ao cativeiro. O número daqueles que ele transportou do país dos judeus para o Egito não foi inferior a 100.000. Destes ele armou 30.000. Escolheu homens e os instalou em guarnições nos distritos rurais. E mesmo antes desta época um grande número de judeus tinha vindo para o Egito com os persas, e num período anterior ainda outros tinham sido enviados ao Egito para ajudar Psamético na sua campanha contra o rei dos etíopes. Mas estes não eram nada tão numerosos quanto os cativos que Ptolomeu, filho de Lagus, transportou. 14 Como já disse, Ptolomeu escolheu os melhores deles, os homens que estavam no auge da vida e se distinguiam por sua coragem, e os armou, mas os grande parte dos outros, aqueles que eram demasiado velhos ou demasiado jovens para este propósito, e também as mulheres, ele reduziu à escravatura, não que quisesse fazer isto por sua própria vontade, mas foi compelido pelos seus soldados que reivindicaram como recompensa pelos serviços prestados na guerra. Tendo, como já foi dito, obtido uma oportunidade para assegurar a sua emancipação, dirigi-me ao rei com os seguintes argumentos. Não sejamos tão irracionais a ponto de permitir que nossos atos desmentam nossas palavras. Visto que a lei que desejamos não apenas transcrever, mas também traduzir, pertence a toda a raça judaica, que justificativa poderemos encontrar para a nossa embaixada, enquanto um número tão grande deles permanece em estado de escravidão no seu reino? Na perfeição e riqueza de sua clemência, libertei aqueles que estão mantidos em tal escravidão miserável, pois, como tenho me esforçado para descobrir, o Deus que lhes deu sua lei é o Deus que mantém seu reino. Eles adoram o mesmo Deus, o Senhor e Criador do universo, como todos os outros homens, como nós mesmos, ó Rei, embora o chamemos por nomes diferentes, como Zeus ou 16 diz. Este nome foi-lhe conferido muito apropriadamente pelos nossos primeiros antepassados.
para significar que aquele através de quem todas as coisas são dotadas de vida e passam a existir, é necessariamente o governante e Senhor do universo. Dê a toda a humanidade um exemplo de magnanimidade, libertando aqueles que estão mantidos em cativeiro. 17 Depois de um breve intervalo, enquanto eu fazia uma oração sincera a Deus para que ele dispusesse a mente do rei de modo que todos os cativos pudessem ser postos em liberdade, pois a raça humana, sendo a criação de Deus, é influenciada e influenciado por ele. Portanto, com muitas orações diversas, invoquei aquele que governa o coração, para que o rei pudesse ser constrangido a atender meu pedido. Pois eu tinha grandes esperanças com relação à salvação dos homens, pois estava certo de que Deus concederia um cumprimento de minha oração. Pois quando homens por motivos puros planejam alguma ação no interesse da retidão e na realização de ações nobres, Deus Todo-Poderoso traz seus esforços e propósitos para um resultado bem-sucedido. O rei levantou a cabeça e olhou para mim com um semblante alegre e perguntou: quantos milhares você acha que eles serão? Andreas, que estava por perto, respondeu: um pouco mais de 100.000 é realmente um pequeno benefício, disse o rei, que Aristias nos pede. 19 Então Sosibios e alguns outros que estavam presentes disseram: sim, mas será um tributo adequado à sua magnanimidade se vocês oferecerem a emancipação destes homens como uma pei de 4 ato de devoção ao Deus Supremo. Você foi grandemente honrado pelo Deus Todo-Poderoso e exaltado acima de todos os seus antepassados em glória, e é justo que você preste a ele a maior oferta de agradecimento ao seu alcance. Extremamente satisfeito com esses argumentos, ele ordenou que fosse feito um acréscimo de 20 dracmas aos salários dos soldados pelo valor do dinheiro do resgate, que 20 dracmas deveriam ser pagas aos proprietários por cada escravo, que uma ordem pública deveria ser emitida e que registros dos cativos deveriam ser anexados a ele. Ele demonstrou o maior entusiasmo no negócio, pois foi Deus quem levou nosso propósito ao cumprimento em sua totalidade e o obrigou a redimir não apenas aqueles que haviam vindo para o Egito com o exército de seu pai, mas também qualquer um que tivesse vindo antes daquele tempo, ou foi posteriormente trazido para o reino. Foi-lhe indicado que o dinheiro do resgate ultrapassaria 400 talentos. 21 Creio que será útil inserir uma cópia do decreto, pois desta forma a magnanimidade do rei, que foi capacitado por Deus para salvar tão vastas multidões, ficará mais clara e mais manifesta. O decreto do rei era o seguinte: todos os que serviram no exército de nosso pai na campanha contra a Síria e a Fenícia e no ataque ao país dos judeus e foram possuídos por judeus cativos e os trouxeram de volta para a cidade de Alexandria e a terra do Egito, ou os vendeu a outros, e da mesma forma quaisquer cativos que estiveram em nossa terra antes daquela época ou foram trazidos para cá depois, todos os que possuem tais cativos são obrigados a libertá-los imediatamente, recebendo 20 dracmas per capita como dinheiro de resgate. Os soldados receberão 23 esse dinheiro como presente adicionado aos seus salários, os demais do tesouro do rei. Pensamos que foi contra a vontade do nosso pai e contra toda a propriedade que eles deveriam ter sido feitos cativos, e que a devastação das suas terras e o transporte dos judeus para o Egito foi um acto de devassidão militar. O despojo que caiu sobre os soldados no campo de batalha foi todo o saque que deveriam ter reivindicado. Além disso, reduzir o povo à escravidão foi um ato de absoluta injustiça. 24 Portanto, uma vez que se reconhece que estamos acostumados a fazer justiça a todos os homens e especialmente àqueles que estão injustamente numa condição de servidão, e uma vez que nos esforçamos para tratar de forma justa com todos os homens, de acordo com as exigências da justiça e da piedade, temos decretou, em referência às pessoas dos judeus que estão em qualquer condição de escravidão em qualquer parte de nosso domínio, que aqueles que os possuem receberão o valor estipulado. 5 Soma de dinheiro e libertá-los, e que nenhum homem demonstre qualquer atraso no cumprimento de suas obrigações. No prazo de 3 dias após a publicação deste decreto, deverão fazer listas de escravos para os oficiais nomeados para cumprir a nossa vontade. 25 E apresentar imediatamente as pessoas dos cativos. Pois consideramos que será vantajoso para nós e para os nossos negócios que o assunto seja levado a uma conclusão. Qualquer pessoa que queira pode dar informações sobre qualquer pessoa que desobedeça ao decreto, com a condição de que, se o homem for provado culpado, ele se tornará seu escravo, sua propriedade, entretanto, será entregue ao tesouro real. 26 Quando o decreto foi levado para ser lido ao rei para sua aprovação, ele continha todas as outras disposições, exceto a frase quaisquer cativos que estiveram na terra antes daquela época ou foram trazidos para cá depois, e em sua magnanimidade e pela grandeza de seu coração, o rei inseriu esta cláusula e ordenou que a concessão do dinheiro necessário para o resgate fosse depositada integralmente com os pagadores das forças e os banqueiros reais, e assim o assunto foi decidido e o 27 Decreto ratificado em 7 dias. A subvenção para o resgate foi de mais de 660 talentos, pois muitos bebês que amamentavam foram emancipados junto com suas mães. Quando foi levantada a questão de saber se a soma de 20 talentos deveria ser paga por estes, o rei ordenou que isso fosse feito e, assim, executou sua decisão da maneira mais abrangente. 28 Feito isso, ele ordenou que Demétrio elaborasse um memorial com relação à transcrição dos livros judaicos, pois todos os assuntos de Estado costumavam ser realizados por meio de decretos e com a mais meticulosa precisão por esses reis egípcios, e nada era feito de maneira descuidada ou aleatória. E assim inseri cópias do memorial e das cartas, o número de presentes enviados e a natureza de cada um, pois cada um deles primava pela magnificência e habilidade técnica. A seguir está uma cópia do memorial. O memorial de Demétrio ao grande rei. Desde que você me deu instruções, ó rei, que os livros que são necessários para completar sua biblioteca deveriam ser reunidos, e que aqueles que estão defeituosos deveriam ser reparados, eu me dediquei com o máximo cuidado ao cumprimento de seus desejos. 30 E agora tenho a seguinte proposta para apresentar a vocês. Os livros da lei dos judeus, e alguns outros, estão ausentes da biblioteca.
Eles são escritos em caracteres e idioma hebraico e páginas 6 foram interpretados de maneira descuidada e não representam o texto original, conforme foi informado por quem sabe, pois eles nunca tiveram o cuidado de um rei para protegê-los. É necessário que estes sejam tornados precisos para a sua biblioteca, uma vez que a lei que eles contêm, na medida em que é de origem divina, é cheia de sabedoria e livre de toda mácula. Por esta razão, os literatos e os poetas e a massa de escritores históricos têm evitado referir-se a estes livros e aos homens que viveram e vivem de acordo com eles, porque a sua concepção de vida é tão sagrada e religiosa. Como Hecataios de Abdera diz: se for do seu agrado, ó rei, uma carta será escrita ao sumo sacerdote em Jerusalém, pedindo-lhe que envie 6 anciãos de cada tribo, homens que viveram a vida mais nobre e são mais hábeis em sua lei, para que possamos encontrar destacar os pontos em que a maioria deles está de acordo e, assim, tendo obtido uma tradução precisa, poderá colocá-la em local visível e de maneira digna do próprio trabalho e de seu propósito. Que a prosperidade contínua seja a sua. 33 Quando este memorial foi apresentado, o rei ordenou que uma carta fosse escrita a Eleazar sobre o assunto, dando também um relato da emancipação dos judeus cativos. E deu 50 talentos de peso de ouro e 70 talentos de prata e uma grande quantidade de pedras preciosas para fazer tigelas e taças e uma mesa e copos de libação. Ele também deu ordens àqueles que estavam sob a custódia de seus cofres, para permitir que os artífices fizessem uma seleção de quaisquer materiais que pudessem necessitar para esse propósito, e que 100 talentos em dinheiro fossem enviados para fornecer sacrifícios para o templo e 34 para outras necessidades. Darei a você um relato completo do trabalho depois de ter colocado diante de você cópias das cartas. A carta do rei dizia o seguinte: 35 O rei Ptolomeu envia saudações e saudações ao sumo sacerdote Eleazar. Como há muitos judeus estabelecidos em nosso reino, que foram levados de Jerusalém pelos persas na época do seu poder, e muitos mais que vieram com meu pai para o Egito como cativos. Um grande número deles ele colocou no exército e pagou-lhes maiores salários do que o habitual, e quando provou a lealdade de seus líderes, construiu fortalezas e os colocou sob seu comando para que os egípcios nativos pudessem ser intimidados por eles. E eu, quando subi ao trono, adotei uma atitude gentil para com todos. Page 737. Meus súditos, e mais particularmente para aqueles que eram seus cidadãos, eu libertei mais de 100.000 cativos, pagando a seus proprietários o preço de mercado apropriado por eles, e se alguma vez o mal foi feito ao seu povo através do paixões da turba, fiz-lhes reparação. O motivo que motivou minha ação foi o desejo de agir piedosamente e render ao Deus Supremo uma oferta de agradecimento por manter meu reino em paz e grande glória em todo o mundo. Além disso, aqueles do seu povo que estavam no auge da vida eu convoquei para o meu exército, e aqueles que estavam aptos a serem ligados à minha pessoa e dignos da confiança da corte, eu estabeleci em posições oficiais. Agora, como estou ansioso para mostrar minha gratidão a esses homens e aos judeus em todo o mundo e às gerações ainda por vir, determinei que sua lei será traduzida da língua hebraica que está em uso entre vocês 39 para o grego idioma, que esses livros possam ser adicionados aos outros livros reais da minha biblioteca. Será uma gentileza de sua parte e uma consideração pelo meu zelo se você selecionar 6 anciãos de cada uma de suas tribos, homens de vida nobre e hábeis em sua lei, e capazes de interpretá-la, para que em questões de disputa possamos ser capazes de descobrir o veredicto com o qual a maioria concorda. Pois a investigação é da maior importância possível. Espero ganhar grande renome pela realização destes 40 trabalhos. Enviei Andreas, o chefe da minha guarda, e Aristes, homens que tenho em grande estima, para apresentar-vos o assunto e apresentar-vos 100 talentos de prata, as primícias da minha oferta para o templo e os sacrifícios e outros ritos religiosos. Se você me escrever sobre seus desejos nestes assuntos, você me concederá um grande favor e me proporcionará uma nova promessa de amizade, pois todos os seus desejos serão realizados o mais rapidamente possível. Até a próxima. 41 A esta carta Eleazar respondeu apropriadamente o seguinte: Eleazar, o sumo sacerdote, envia saudações ao rei Ptolomeu, seu verdadeiro amigo. Os meus maiores votos são para o seu bem-estar e o bem-estar da rainha Arsinoe, sua irmã e seus filhos. Eu também estou bem. Recebi sua carta e estou muito satisfeito com seu propósito e seu nobre conselho. Convoquei todo o povo e li para eles, para que soubessem de sua devoção ao nosso Deus. Mostrei-lhes também as taças que você enviou, 20 de ouro e 30 de prata, as 5 taças e a mesa de jantar. 8 dedicação e 100 talentos de prata para oferecer os sacrifícios e prover as coisas de que o templo 43 necessita. Esses presentes foram trazidos a mim por Andreas, um de seus servos mais honrados, e por Aristes, homens bons e verdadeiros, distinguidos por seu aprendizado e dignos em todos os sentidos de serem representantes de seus elevados princípios e propósitos justos. 44 Esses homens transmitiram-me a tua mensagem e receberam de mim uma resposta de acordo com a tua carta. Consentirei com tudo o que for vantajoso para você, mesmo que seu pedido seja muito incomum, pois você concedeu aos nossos cidadãos grandes e inesquecíveis benefícios de muitas 45 maneiras. Imediatamente, portanto, ofereci sacrifícios em favor de você, de sua irmã, de seus filhos e de seus amigos, e todo o povo orou para que seus planos prosperassem continuamente, e que o Deus Todo-Poderoso pudesse preservar seu reino em paz e com honra, e que a tradução de a 46 lei sagrada pode ser vantajosa para você e ser executada com sucesso. Na presença de todo o povo, selecionei 6 anciãos de cada tribo, homens bons e verdadeiros, e os enviei a vocês com uma cópia de nossa lei. Será uma gentileza, ó rei justo, se você der instruções de que assim que a tradução da lei for concluída, os homens serão devolvidos novamente à nossa em segurança. Até a próxima. 47 Estes são os nomes dos anciãos, da primeira tribo, José, Ezequias, Zacarias, João, Ezequias, Eliseu. Da segunda tribo, Judas, Simão, Samuel, Adaeus, Matatias, Islemias.
Da terceira tribo, Neemias, José, Teodósio, Baséias, Ornias, Daquis. Da quarta tribo, Jonatas, Abraeus, Eliseu, Ananias, Chabrias. Da quinta tribo, Isaque, Jacó, Jesus, 49 Sabataios, Simão, Levi. Da sexta tribo, Judas, José, Simão, Zacarias, Samuel, Selemias. Da sétima tribo, Sabateus, Zedequias, Jacó, Isaque, Gesias, Nataios. Da oitava tribo, Teodósio, Jazão, Jesus, Teodoto, João, Jonatas. Da nona tribo, Teófilo, Abraão 50 Arsamos, Jazão, Endemias, Daniel. Da décima tribo, Jeremias, Eleazar, Zacarias, Baneias, Eliseu, Dataios. Da 11ª tribo, Samuel, José, Judas, Jonatas, Shabu, Dositeus. Da 12ª tribo, Isaílus, João, Teodosius, Arsamos, Pei de 9 Abietes, Ezequiel. Eles eram 72 ao todo. Essa foi a resposta que Eleazar e seus amigos deram à carta do rei. 51 Prosseguirei agora para cumprir minha promessa e dar uma descrição das obras de arte. Eles foram forjados com habilidade excepcional, pois o rei não poupou despesas e supervisionou pessoalmente os trabalhadores individualmente. Eles não poderiam, portanto, desperdiçar qualquer parte do trabalho ou terminá-lo com negligência. 52 Em primeiro lugar vou dar-vos uma descrição da mesa. O rei estava ansioso para que esta obra fosse de dimensões excepcionalmente grandes, e fez com que fossem feitas perguntas aos judeus 53 da localidade com respeito ao tamanho da mesa já existente no Templo de Jerusalém. E quando descreveram as medidas, ele perguntou se poderia fazer uma estrutura maior. E alguns dos sacerdotes e outros judeus responderam que não havia nada que o impedisse. E ele disse que estava ansioso para fazê-lo 5 vezes maior, mas hesitou, temendo que se revelasse inútil para os serviços do templo. Ele desejava que sua dádiva não fosse meramente depositada no templo, pois lhe proporcionaria muito maior prazer se os homens cujo dever era oferecer os sacrifícios apropriados pudessem fazê-lo adequadamente na mesa que ele havia preparado. Ele não supôs que fosse por falta de ouro que a antiga mesa tivesse sido feita de tamanho pequeno, mas parece ter havido, disse ele, alguma razão pela qual ela foi feita desta dimensão. Pois se a ordem tivesse sido dada, não haveria falta de meios. Portanto, não devemos transgredir ou ir além da medida adequada. Ao mesmo tempo, ele ordenou que colocassem em serviço todas as múltiplas formas de arte, pois ele era um homem das mais elevadas concepções e a natureza o dotou de uma imaginação aguçada que lhe permitiu imaginar a aparência que seria apresentada pelo trabalho feito. Ele também deu ordens para que, onde não houvesse instruções estabelecidas nas escrituras judaicas, tudo fosse feito tão bonito quanto possível. Quando tais instruções fossem estabelecidas, deveriam ser executadas à risca. 57 Fizeram a mesa com 2 côvados de comprimento e 1 côvado de largura, e 1 côvado e meio de altura, e a fizeram de ouro puro e maciço. O que estou descrevendo não era ouro fino colocado sobre outra fundação, mas toda a estrutura era de ouro maciço soldado. E fizeram ao redor dela uma borda da largura de 1 palmo. E havia uma coroa de ondas, maravilhosamente gravada em relevo na forma de cordas. 10,59 Forjado em seus 3 lados. Pois tinha formato triangular e o estilo da obra era exatamente o mesmo em cada um dos lados, de modo que para qualquer lado que fossem virados apresentavam a mesma aparência. Dos 2 lados sob a borda, o que descia até a mesa era uma obra muito bonita, mas era o lado externo que atraía o olhar do espectador. Ora, a borda superior dos 2 lados, sendo elevada, era pontiaguda, pois, como dissemos, a borda tinha 3 lados, de qualquer ponto de vista que se aproximasse dela. E havia camadas de pedras preciosas no meio do cordão em relevo, e elas estavam entrelaçadas umas com as outras por um artifício artístico inimitável. Por uma questão de segurança foram todos fixados por agulhas douradas que foram inseridas em 62 perfurações nas pedras. Nas laterais, eles eram presos por fechos para mantê-los firmes. Na parte da borda ao redor da mesa que se inclinava para cima e alcançava os olhos, havia um desenho de ovos em pedras preciosas, elaboradamente gravado por uma peça contínua de relevo canelado, estreitamente conectados entre si ao redor de toda a mesa. E sob as pedras que foram dispostas para representar os ovos, os artistas fizeram uma coroa contendo todos os tipos de frutas, tendo no topo cachos de uvas e espigas de milho, tâmaras também e maçãs, e romãs e similares, visivelmente dispostos. Esses frutos eram feitos de pedras preciosas, da mesma cor dos próprios frutos, e eles os prendiam em todos os lados da mesa com uma faixa de ouro. E depois de colocada a coroa de frutas, por baixo foi inserido outro padrão de ovos em pedras preciosas, e outros trabalhos de caneluras e relevos, para que ambos os lados da mesa pudessem ser aproveitados, conforme a vontade dos proprietários e para isso razão pela qual as ondas e a borda foram estendidas até os pés da mesa. Eles fizeram e prenderam sob toda a largura da mesa uma placa maciça com 4 dedos de espessura, para que os pés pudessem ser inseridos nela, e fixadas firmemente com pinos de fixação que se encaixavam em encaixes sob a borda, de modo que qualquer lado da mesa pessoas preferidas, pode ser usado. Assim, tornou-se manifestamente claro que a obra se destinava a ser utilizada de qualquer forma. Na própria mesa gravaram um meandro, tendo no centro pedras preciosas destacadas, rubis e esmeraldas e também um ônix e muitos outros tipos de pedras que se destacam. 11,67 em beleza. E ao lado do meandro foi colocado um maravilhoso pedaço de rede, que fazia o centro da mesa parecer um losango, e sobre ele um cristal e âmbar, como é chamado, 68 foram forjados, o que produziu uma impressão incomparável nos espectadores. Eles fizeram os pés da mesa com cabeças como lírios, de modo que pareciam lírios curvados sob a mesa, e as partes visíveis representavam folhas que ficavam em pé. 69 A base do pé no chão consistia em um rubi e media a largura de 1 palmo de altura em toda a volta. Tinha a aparência de um sapato e era 8 dedos de largura. Sobre ele repousava toda a extensão do pé.
70 e eles fizeram o pé parecer uma era crescendo. Na pedra, entrelaçada com acantos e cercada por uma videira que o rodeava com cachos de uvas, que foram trabalhados em pedras, até o topo do pé. Todos os 4 pés foram feitos no mesmo estilo, e tudo foi trabalhado e ajustado com tanta habilidade e conhecimento notáveis foram gastos para torná-lo fiel à natureza, que quando o ar era agitado por um sopro de vento, o movimento era transmitido às folhas, e 71. Tudo foi moldado para corresponder à realidade real que representava. E fizeram o tampo da mesa em 3 partes, como um tríptico, e foram tão encaixados com pontas ao longo de toda a largura da obra, que o encontro das juntas não pôde ser visto ou mesmo descoberto. A espessura da mesa não era inferior a meio côvado. De modo que toda a obra deve ter custado muitos talentos. Pois como o rei não desejava aumentar seu tamanho, ele gastou nos detalhes a mesma quantia de dinheiro que seria necessária se a mesa pudesse ser de dimensões maiores. E tudo foi concluído de acordo com o seu plano, de uma forma maravilhosa e notável, com arte inimitável e beleza incomparável. 73 das tigelas, 2 foram forjadas em ouro, e da base ao meio foram gravados relevos em padrão de escamas, e entre as escamas foram inseridas pedras preciosas com 74 grande habilidade artística. Depois havia um meandro de um côvado de altura, com a superfície trabalhada em pedras preciosas de muitas cores, exibindo grande esforço artístico e beleza. Sobre este havia um mosaico, trabalhado em forma de losango, com aspecto de rede e atingindo a borda. No meio, pequenos escudos feitos de diferentes pedras preciosas, colocados alternadamente e de tipos variados, com pelo menos 4 dedos de largura, realçavam a página 12 beleza de sua aparência. No topo da aba havia um ornamento de lírios em flor, e cachos de uvas entrelaçados estavam gravados em todo o redor. Assim foi a construção das taças de ouro, e elas continham mais de 2 firkins cada. As tigelas de prata tinham uma superfície lisa e eram maravilhosamente feitas como se fossem destinadas a espelhos, de modo que tudo o que era trazido para perto delas era refletido com ainda mais clareza do que nos espelhos. Mas é impossível descrever a impressão real que essas obras de arte produziram na mente quando concluídas. Pois, quando esses versos foram concluídos e colocados lado a lado, primeiro uma tigela de prata e depois uma de ouro, depois outra de prata e depois outra de ouro, a aparência que apresentavam é totalmente indescritível, e aqueles que vieram vê-los não eram capazes de se desvencilhar da visão brilhante e do espetáculo fascinante. As impressões produzidas pelo espetáculo foram de vários tipos. Quando os homens olhavam para os versos de ouro e suas mentes faziam um levantamento completo de cada detalhe da obra, suas almas vibravam de admiração. Novamente, quando um homem desejava dirigir seu olhar para os versos de prata, que estavam diante dele, tudo parecia brilhar com luz ao redor do lugar onde ele estava, e proporcionava um deleite ainda maior aos espectadores. De modo que é realmente impossível descrever a beleza artística das obras. 79 Os frascos de ouro foram gravados no centro com coroas de videiras. E nas bordas teciam uma coroa de era, murta e oliveira em relevo, e nela inseriam pedras preciosas. As demais partes do relevo eles realizaram em padrões diferentes, pois faziam questão de honra completar tudo de maneira digna da majestade do rei. Em uma palavra, pode-se dizer que nem no tesouro do rei, nem em qualquer outro, havia obras que se igualassem a estas em custo ou habilidade artística. Pois o rei pensava muito neles, pois adorava ganhar glória pela excelência de seus desígnios. Pois muitas vezes ele negligenciava seus negócios oficiais e passava seu tempo com os artistas na ansiedade de que eles completassem tudo de uma maneira digna do local para onde os presentes seriam enviados. Então tudo foi feito em grande escala, de maneira digna do rei que enviou os presentes e do sumo sacerdote que governava a terra. Não houve restrição de pedras preciosas, pois foram usadas pelo menos 5.000 e todas eram de grande tamanho. Foi empregada a habilidade artística mais excepcional, de modo que o custo das pedras e da mão de obra era 5 vezes maior que o do ouro. Página 1383. Dei-lhe esta descrição dos presentes porque achei necessário. O próximo ponto da narrativa é um relato de nossa viagem a Eleazar, mas antes de tudo darei uma descrição de todo o país. Quando chegamos à terra dos judeus, vimos a cidade situada a 84 no meio de toda a Judéia, no topo de uma montanha de considerável altitude. No cume o templo foi construído em todo o seu esplendor. Era cercado por 3 paredes com mais de 70 côvados de altura e comprimento e largura, correspondentes à estrutura do edifício. Todos os edifícios 85 foram caracterizados por uma magnificência e um custo sem precedentes. Era óbvio que não foram poupadas despesas com a porta e os fechos que a ligavam aos batentes e com a estabilidade do lintel. O estilo da cortina também era totalmente proporcional ao da entrada. Seu tecido, devido à corrente de vento, estava em movimento perpétuo e, como esse movimento era comunicado de baixo e a cortina se projetava em sua extensão mais alta, proporcionava um espetáculo agradável do qual um homem dificilmente poderia se desvencilhar. A construção do altar estava de acordo com o próprio local e com os holocaustos que eram consumidos pelo fogo sobre ele, e a abordagem a ele era em escala semelhante. Havia uma subida gradual até lá, convenientemente disposta para fins de decência. E os sacerdotes ministradores estavam vestidos com roupas de linho, até os tornozelos. O templo está voltado para o leste e sua parte traseira está voltada para o oeste. Todo o piso é pavimentado com pedras e desce até os locais indicados, para que a água possa ser transportada para lavar os 89 sangue dos sacrifícios, pois muitos milhares de animais são sacrificados ali nos dias de festa. E há um suprimento inesgotável de água, porque uma abundante fonte natural jorra de dentro da área do templo. Além disso, existem cisternas subterrâneas maravilhosas e indescritíveis, como me apontaram, a uma distância de 5 estádios ao redor do local do templo, e cada uma delas tem incontáveis canos 90 para que os diferentes riachos
convirjam entre si. E todos estes foram fixados com chumbo no fundo e nas paredes laterais, e sobre eles foi espalhada uma grande quantidade de gesso, e cada parte do trabalho foi executada com muito cuidado. Existem muitas aberturas para a água na base do altar que são invisíveis para todos, exceto para aqueles que estão envolvidos no ministério, de modo que todo o sangue dos sacrifícios que é recolhido em grandes quantidades é lavado num piscar de olhos. 14,91 olho. Essa é a minha opinião em relação ao caráter dos reservatórios e agora mostrarei como isso foi confirmado. Eles me levaram por mais de 4 estádios para fora da cidade e me mandaram olhar para baixo em direção a um determinado local e ouvir o barulho que era feito pelo encontro das águas, de modo que o grande tamanho dos reservatórios se tornou manifesto para mim, como já aconteceu sido apontado. 92 O ministério dos sacerdotes é em todos os sentidos insuperável, tanto pela sua resistência física como pelo seu serviço ordenado e silencioso. Pois todos trabalham espontaneamente, embora isso implique muito esforço doloroso, e cada um tem uma tarefa especial que lhe foi atribuída. O serviço é realizado sem interrupção. Uns fornecem a lenha, outros o azeite, outros a farinha de trigo fina, outros os temperos, outros trazem novamente os pedaços de carne para o holocausto, exibindo um grau maravilhoso de força. Pois eles pegam com as 2 mãos os membros de um bezerro, cada um deles pesando mais de 2 talentos, e os jogam com cada mão de maneira maravilhosa no lugar alto do altar e nunca deixam de colocá-los no lugar apropriado. Da mesma forma os pedaços das ovelhas e também das cabras são maravilhosos tanto pelo peso como pela gordura. Para aqueles cujo negócio é sempre selecionar os animais sem defeito e especialmente gordos, e assim o sacrifício que descrevi é realizado. Há um lugar especial reservado para eles descansarem, onde se sentam os dispensados do dever. Quando isso acontece, aqueles que já descansaram e estão prontos para assumir seus deveres levantam-se espontaneamente, pois não há quem dê ordens quanto. Reina o mais completo silêncio, de modo que se poderia imaginar que não havia uma única pessoa presente. Embora na verdade haja 700 homens empenhados na obra, além do grande número daqueles que estão ocupados em trazer os sacrifícios. Tudo é feito com reverência e de forma digna do grande Deus. Ficamos muito surpresos quando vimos Eleazar engajado no ministério, com o modo de se vestir e com a majestade de sua aparência, que foi revelada no manto que ele usava e nas pedras preciosas que ele usava. Havia sinos dourados na vestimenta que chegavam até seus pés, emitindo um tipo peculiar de melodia, e em ambos os lados havia romãs com flores variadas de um tom maravilhoso. Ele estava cingido com um cinto de notável beleza, tecido nas mais belas cores. No peito ele usava o oráculo de Deus, como é chamado, no qual estavam incrustadas 12 pedras, de diferentes tipos. 15 fixados com ouro, contendo os nomes dos líderes das tribos, de acordo com sua ordem original, cada um brilhando de forma indescritível. 98 em sua cor particular. Na cabeça usava uma tiara, como é chamada, e sobre esta, no meio da testa, um turbante inimitável, o diadema real cheio de glória com o nome de Deus inscrito em letras sagradas numa placa de ouro. Tendo sido julgado digno de usar estes emblemas nas 99 ministrações, sua aparência criava tal admiração e confusão mental que fazia a pessoa sentir que havia entrado em a presença de um homem que pertencia a um mundo diferente. Estou convencido de que qualquer pessoa que participe no espetáculo que descrevi ficará cheia de espanto e de indescritível admiração e ficará profundamente comovida na sua mente ao pensar na santidade que está ligada a cada detalhe do serviço. Sem mas para que pudéssemos obter informações completas, subimos ao cume da cidadela vizinha e olhamos ao nosso redor. Situase num local muito elevado e é fortificado com muitas torres, construídas até ao topo com imensas pedras, com objetivo, como fomos informados, de guardar o recinto do templo, para que se houvesse um ataque, ou uma insurreição, ou uma investida do inimigo, ninguém seria capaz de forçar uma entrada dentro das paredes que cercam o templo. Nas torres da cidadela foram colocados motores de guerra e diferentes tipos de máquinas, e a posição era muito mais alta do que o círculo de muralhas que mencionei. As torres também eram guardadas pelos homens mais confiáveis, que deram a maior prova de sua lealdade ao seu país. Esses homens nunca foram autorizados a sair da cidadela, exceto em dias de festa e apenas em destacamentos. Nem permitiram qualquer 103 estranho para entrar. Também tomavam muito cuidado quando vinha qualquer ordem do comandante para admitir visitantes para inspecionar o local, como nossa própria experiência nos ensinou. Eles estavam muito relutantes em nos admitir, embora fôssemos apenas 2 homens desarmados para ver a oferta dos sacrifícios. E afirmaram que estavam obrigados por um juramento quando a confiança lhes foi confiada, pois todos haviam jurado e eram obrigados a cumprir o juramento sagradamente ao pé da letra, que embora fossem 500 em número, não permitiriam mais do que 5 homens para entrar ao mesmo tempo. A cidadela era a proteção especial do templo e seu fundador a fortificou tão fortemente que poderia protegê-la com eficiência. Página 1605. O tamanho da cidade é de dimensões moderadas. Tem cerca de 40 estádios de circunferência, pelo que se poderia imaginar. Tem suas torres dispostas em forma de teatro, com passagens entre elas. Agora os cruzamentos das torres inferiores são visíveis, mas os das 106 torres superiores são mais frequentados. Pois o solo sobe, pois a cidade está construída sobre uma montanha. Há também degraus que levam às encruzilhadas, e algumas pessoas estão sempre subindo e outras descendo e se mantêm o mais distantes possível umas das outras na estrada por causa daqueles que estão sujeitos às regras de pureza, para que não toquem em nada que seja ilegal. Não foi sem razão que os fundadores originais da cidade a construíram nas devidas proporções, pois possuíam uma visão clara do que era necessário. Pois o país é extenso e lindo. Algumas partes dela são plenos, principalmente os distritos que pertencem à Saméria, como é
chamada, e que fazem fronteira com as terras dos idumeus. Outras partes são montanhosas, principalmente, aquelas que são contíguas às terras da Judéia. As pessoas, portanto, são obrigadas a dedicar-se à agricultura e ao cultivo do solo, para que assim possam ter um suprimento abundante de colheitas. Desta forma, são realizados cultivos de todos os tipos e uma colheita abundante é feita em toda a referida terra. As cidades que são grandes e gozam de uma prosperidade correspondente são bem povoadas, mas negligenciam os distritos rurais, uma vez que todos os homens estão inclinados a uma vida de prazer, pois cada um tem uma tendência natural para a busca do prazer. 109 O mesmo aconteceu em Alexandria, que supera todas as cidades em tamanho e prosperidade. Os camponeses, ao migrarem dos distritos rurais e se estabelecerem na cidade, trouxeram descrédito à agricultura, e, assim, para evitar que se instalassem na cidade, o rei emitiu ordens para que não permanecessem nela por mais de 20 dias. E da mesma forma deu instruções escritas aos juízes, de que se fosse necessário emitir uma intimação contra alguém que residisse no país, o caso deveria ser resolvido no prazo de 5 dias. E como considerava o assunto de grande importância, nomeou também oficiais jurídicos para cada distrito com os seus assistentes, para que os agricultores e os seus defensores não pudessem, no interesse dos negócios, esvaziar os celeiros da cidade, quero dizer, dos produtos de pecuária. Permite esta digressão porque foi Eleazar quem apontou com grande clareza os pontos mencionados. Pois grande é a energia que eles gastam no preparo do solo. Pois a terra está densamente plantada com inúmeras oliveiras, com culturas de milho e pei de 17 pulsos, com vinha também, e a abundância de mel. Outros tipos de árvores frutíferas e tâmaras não contam em comparação com estas. Há gado de todos os tipos, em grande quantidade e um rico pasto para eles. Por isso reconhecem, com razão, que os distritos rurais necessitam de uma grande população e que as relações entre a cidade e as aldeias são devidamente regulamentadas. Uma grande quantidade de especiarias, pedras preciosas e ouro é trazida para o país pelos árabes. Porque o país está bem adaptado não só para a agricultura, mas também para o comércio, e a cidade 115 é rica em artes e não carece de nenhuma das mercadoria que é trazida através do mar. Possui portos muito adequados e cômodos em Ascalon, Jope e Gaza, bem como em Ptolemais, que foi fundada pelo rei e ocupa uma posição central em comparação com os outros lugares nomeados, não estando muito distante de nenhum deles. O país produz tudo em abundância, 116 porque é bem regado em todos os sentidos e bem protegido das tempestades. O rio Jordão, como é chamado, que nunca seca, corre pela terra. Originalmente, o país continha nada menos que 60 milhões de acres, embora depois os povos vizinhos tenham feito incursões contra ele e 600 mil homens foram assentados nele em fazendas de 100 acres cada. O rio, como o Nilo, nasce na época da colheita e irriga uma grande parte da terra. Perto do distrito pertencente ao povo de 117 Ptolemais, deságua no outro rio e este deságua no mar. Outras torrentes montanhosas, como são chamadas, descem para a planície e abrangem as partes ao redor de Gaza e o distrito de 118 Ashdod. O país está rodeado por uma cerca natural e é muito difícil de atacar e não pode ser atacado por grandes forças, devido às passagens estreitas, com os seus precipícios pendentes e ravinas profundas, e ao caráter acidentado das regiões montanhosas que circundam todo o terreno. 119 Disseram-nos que antigamente se obtinham cobre e ferro das montanhas vizinhas da Arábia. Isto foi interrompido, no entanto, na época do domínio persa, uma vez que as autoridades da época espalharam no estrangeiro um relatório falso de que o trabalho das minas era inútil e caro, a fim de evitar que o seu país fosse destruído pela mineração em esses distritos e possivelmente tirados deles devido ao domínio persa, já que com a ajuda deste falso relatório eles encontraram uma desculpa para entrar no distrito. Página 18 Agora, meu querido irmão Filocrates, dei-lhe todas as informações essenciais sobre este assunto 121 de forma resumida. Descreverei o trabalho de tradução na sequência. O sumo sacerdote selecionava homens do melhor caráter e da mais elevada cultura, como seria de esperar de sua nobre ascendência. Eram homens que não só adquiriram proficiência na literatura judaica, mas também estudaram com muito cuidado a dos gregos. Eram, portanto, especialmente qualificados para servirem embaixadas e desempenhavam essa função sempre que necessário. Possuíam grande facilidade para conferências e discussão de problemas ligados ao direito. Eles adotaram o caminho do meio e este é sempre o melhor caminho a seguir. Eles abjuraram a maneira rude e grosseira, mas estavam completamente acima do orgulho e nunca assumiram um ar de superioridade sobre os outros, e na conversa estavam prontos para ouvir e dar uma resposta apropriada a cada pergunta. E todos eles observaram cuidadosamente esta regra e estavam ansiosos acima de tudo para se superarem uns aos outros em sua observância, e todos eles eram dignos de seu líder e de sua virtude. E podia-se observar como eles amavam Eleazar pela sua relutância em serem arrancados dele e como ele os amava. Pois, além da carta que escreveu ao rei a respeito de seu retorno seguro, ele também pediu sinceramente a Andreas que trabalhasse para o mesmo fim e instou-me também a ajudar com o melhor de minha capacidade e, embora tenhamos prometido dar a nossa melhor atenção ao assunto, ele disse que ainda estava muito angustiado, pois sabia que o rei, pela bondade de sua natureza, considerava seu maior privilégio, sempre que ouvia falar de um homem que era superior a seus companheiros em cultura e sabedoria, para convocá-lo à sua corte. Pois ouvi falar de um belo ditado seu no sentido de que, ao assegurar homens justos e brandos sobre sua pessoa, ele garantiria a maior proteção para seu reino, uma vez que tais amigos lhe dariam sem reservas os conselhos mais benéficos. E os homens que estavam sendo enviados a ele por Eleazar, sem dúvida possuíam essas qualidades. E ele frequentemente afirmava sob juramento que nunca deixaria os homens irem se fosse apenas algum interesse privado seu que constituísse o motivo motivador, mas era para a vantagem comum de todos os cidadãos que ele os enviava.
Pois, explicou ele, a boa vida consiste na observância dos decretos da lei, e esse fim é alcançado muito mais pela audição do que pela leitura. A partir desta e de outras declarações semelhantes ficou claro quais eram seus sentimentos em relação a eles. Página 19 e 128. Vale a pena mencionar brevemente as informações que ele forneceu em resposta às nossas perguntas. Pois, suponho que a maioria das pessoas sente curiosidade em relação a algumas das disposições da lei, especialmente aquelas sobre carnes e bebidas e animais reconhecidos como impuros. Quando perguntamos por quê, visto que existe apenas uma forma de criação, alguns animais são considerados impuros para comer, e outros impuros até mesmo ao toque, pois embora a lei seja escrupulosa na maioria dos pontos, ela é especialmente escrupulosa em questões como estes. Ele começou sua resposta da seguinte forma: você observa, disse ele, que efeito nossos modos de vida e nossas associações produzem sobre nós. Associando-se com o mal, os homens pegam suas depravações e tornam-se miseráveis durante toda a vida, mas se eles viverem como sábios Brandoms, encontram 131 meios de escapar da ignorância e corrigir suas vidas. Nosso legislador primeiro estabeleceu os princípios da piedade e da justiça e os inculcou ponto por ponto, não apenas por meio de proibições, mas também pelo uso de exemplos, demonstrando os efeitos prejudiciais do pecado e as 132 punições infligidas por Deus aos culpados. Pois ele provou antes de tudo que existe apenas um Deus e que seu poder se manifesta em todo o universo, uma vez que cada lugar está repleto de sua soberania e nenhuma das coisas que são feitas em segredo pelos homens na terra escapa ao seu conhecimento. Pois tudo o que um homem faz e tudo o que acontecerá no futuro são manifestos a ele. Examinando cuidadosamente essas verdades e tendo-as tornado claras, ele mostrou que mesmo que um homem pensasse em fazer o mal, para não falar em realmente efetuá-lo menos 134, ele não escaparia à detecção, pois deixou claro que o poder de Deus permeou totalidade da lei. 135. A partir deste ponto de partida, ele prosseguiu mostrando que toda a humanidade, exceto nós, acredita na existência de muitos deuses, embora eles próprios sejam muito mais poderosos do que os seres que adoram em vão. Pois quando fazem estátuas de pedra e madeira, dizem que são imagens daqueles que inventaram algo útil para a vida e as adoram, embora tenham provas claras de que não possuem nenhum sentimento. Pois seria totalmente tolo supor que alguém se tornasse um deus em virtude de suas invenções. Pois os inventors simplesmente pegaram certos objetos já criados. Combinando-os, mostraram que possuíam uma nova utilidade. Eles page 20 e 137 não criaram eles próprios a substância da coisa, e por isso é uma coisa vã e tola que as pessoas façam deuses de homens como eles. Pois em nossos tempos há muitos que são muito mais inventivos e muito mais eruditos do que os homens de tempos passados que foram deificados, e ainda assim nunca viriam adorá-los. Os criadores e autores destes mitos pensam que são os mais sábios dos gregos. Porque precisamos falar de outras pessoas apaixonadas, egípcios e semelhantes, que depositam sua confiança em animais selvagens e na maioria dos tipos de coisas rastejantes e gado, e os adoram, e oferecem sacrifícios a eles tanto enquanto vivos quanto quando mortos. 139. E agora, nosso legislador, sendo um homem sábio e especialmente dotado por Deus para entender todas as coisas, teve uma visão abrangente de cada detalhe particular, e nos cercou com muralhas inexpugnáveis e paredes de ferro, para que não pudéssemos nos misturar com qualquer um das outras nações. Mas permanecem puros de corpo e alma, livres de todas as imaginações vãs, adorando o único Deus Todo-Poderoso, acima de toda a criação. Consequentemente, os principais sacerdotes egípcios, tendo examinado cuidadosamente muitos assuntos e estando cientes de nossos assuntos, chamam-nos de adoradores do Deus verdadeiro. Os demais não são homens de Deus, mas de homens de Deus. Este é um título que não pertence ao resto da humanidade, mas apenas àqueles carnes, bebidas e roupas. Pois toda a sua disposição os leva a encontrar consolo nessas coisas. 141. Entre o nosso povo, tais coisas não são tidas em conta. Mas durante toda a sua vida a sua principal consideração é a soberania de Deus. Portanto, para que não sejamos corrompidos por qualquer abominação, ou nossas vidas sejam pervertidas por más comunicações, ele nos cercou por todos os lados com 143 regras de pureza, afetando igualmente o que comemos, ou bebemos, ou tocamos, ou ouvimos, ou vemos. Pois embora, falando de modo geral, todas as coisas sejam iguais em sua constituição natural, uma vez que são todas governadas por um único e mesmo poder, ainda há uma razão profunda em cada caso individual pela qual nos abstemos do uso de certas coisas e desfrutamos do comum uso de outros. Para fins de ilustração, abordarei um ou dois 144 pontos e os explicarei a você. Pois você não deve cair na ideia degradante de que foi por causa de pratos, doninhas e outras coisas semelhantes que Moisés elaborou suas leis com tanto cuidado. Todas essas ordenanças foram feitas em prol da retidão, para ajudar na busca pela virtude e pela justiça. 21. 145. O aperfeiçoamento do caráter. Pois todas as aves que utilizamos são mansas e distinguem-se pela sua limpeza, alimentando-se de vários tipos de grãos e leguminosas, como, por exemplo, pombos, rolas, 146 gafanhotos, perdizes, gansos também, e todas as outras aves desta classe. Mas as aves proibidas você descobrirá que são selvagens e carnívoras, tiranizando as outras pela força que possuem, e obtendo cruelmente alimento atacando as aves domesticadas enumeradas acima, e não apenas isso, mas também capturam cordeiros e cabritos. E ferir também seres humanos, vivos ou mortos, e assim, ao chamá-los de ímpuros, ele deu um sinal por meio deles de que aqueles para quem a legislação foi ordenada, deveriam praticar a justiça em seus corações e não tiranizar ninguém em confiar em suas próprias forças, nem lhes roubar nada, mas orientar seu curso de vida de acordo com a justiça, assim como os pássaros domesticados, já mencionados, consomem os diferentes tipos de leguminosas que crescem na terra e não tiranizam até a destruição de seus próprios parentes.
Nosso legislador nos ensinou, portanto, que é por métodos como esses que as indicações são dadas aos sábios, que eles devem ser justos e não efetuar nada pela violência, e abster-se de tiranizar os outros, confiando em sua própria força. Pois uma vez que é considerado impróprio até mesmo tocar em animais impuros, como foram mencionados, devido aos seus hábitos particulares, não deveríamos tomar todas as medidas. Precaução para que os nossos 150 caracteres não sejam destruídos na mesma medida. Portanto, todas as regras que ele estabeleceu com relação ao que é permitido no caso dessas aves e de outros animais, ele promulgou com o objetivo de nos ensinar uma lição moral. Pois a divisão do casco e a separação das garras pretendem ensinar-nos que devemos discriminar entre as nossas ações individuais tendo em vista a prática da virtude. Pois a força de todo o nosso corpo e a sua atividade dependem dos nossos ombros e membros. Portanto, ele nos obriga a reconhecer que devemos realizar todas as nossas ações com discriminação, de acordo com o padrão de retidão. Mais especialmente porque estivemos claramente separados do resto da humanidade. Pois a maioria dos outros homens contaminam-se através de relações promíscuas, cometendo assim grandes iniquidades, e países e cidades inteiros orgulham-se de tais vícios. Pois elas não só têm relações sexuais com homens, mas também contaminam as suas próprias mães e até mesmo as suas filhas. Mas temos sido mantidos separados de tais pecados. E as pessoas que foram separadas da forma mencionada também são página 22 caracterizado pelo legislador como possuidor do dom da memória. Para todos os animais que têm pés fendidos e ruminam. 154 representam para os iniciados o símbolo da memória. Pois o ato de ruminar nada mais é do que a reminiscência da vida e da existência. Pois a vida costuma ser sustentada por meio de alimentos. 155 Por isso ele nos exorta também nas escrituras com estas palavras: certamente te lembrarás do Senhor que operou em ti aquelas coisas grandes e maravilhosas. Pois quando são adequadamente concebidos, eles são manifestamente grandes e gloriosos. Primeiro a construção do corpo e a disposição dos alimentos e a separação de cada membro individual e, muito mais, a organização dos sentidos, a operação e o movimento invisível da mente, a rapidez de suas ações particulares e sua descoberta das 157 artes demonstram uma desenvoltura infinita. Por isso ele nos exorta a lembrar que as partes acima mencionadas são mantidas juntas pelo poder divino com habilidade consumada. Pois ele marcou cada 158 tempo e lugar para que possamos continuamente lembrar-se do Deus que nos governa e preserva. Pois no que diz respeito a carnes e bebidas, ele nos ordena, antes de tudo, oferecer parte como sacrifício e depois desfrutar imediatamente de nossa refeição. Além disso, em nossas roupas, ele nos deu um símbolo de lembrança. E da mesma maneira ele nos ordenou que colocássemos os oráculos divinos em nossos portões e portas como uma lembrança de Deus. E também em nossas mãos ele ordena expressamente que o símbolo seja afixado, mostrando claramente que devemos realizar cada ato em retidão, lembrando nossa própria criação e, acima de tudo, o temor de Deus. Ele também convida os homens, ao se deitarem para dormir e ao se levantarem novamente, a meditarem nas obras de Deus, não apenas em palavras, mas observando distintamente a mudança e a impressão produzida neles, quando vão dormir, e também sua despertando, quão divina e incompreensível é a mudança de um desses estados para o outro. A excelência da analogia em relação à discriminação e à memória foi agora apontada para você, de acordo com a nossa interpretação de o casco fendido e a ruminação. Pois as nossas leis não foram elaboradas ao acaso ou de acordo com o primeiro pensamento casual que ocorreu à mente, mas tendo em vista a verdade e a verdade. 23.162 Indicação de razão correta. Pois, por meio das orientações que ele dá a respeito de carnes e bebidas e de casos particulares de toque, ele nos ordena a não fazer nem ouvir nada, e refletidamente 163, nem a recorrer à injustiça pelo abuso do poder da razão. Também no caso dos animais selvagens o mesmo princípio pode ser descoberto. Pois o caráter da doninha e dos ratos e de animais como estes, que são expressamente mencionados, é destrutivo. Os ratos contaminam e danificam tudo, não apenas para a sua própria alimentação, mas até ao ponto de tornarem absolutamente inútil ao homem tudo o que possa causar danos. A classe das doninhas também é peculiar, pois, além do que foi dito, ela tem uma característica que é contaminante: ela concebe pelos ouvidos e dá à luz pela boca. E é por esta razão que uma prática semelhante é declarada impura nos homens. Pois, ao incorporar na fala tudo o que recebem através dos ouvidos, eles envolvem outros em males e não praticam nenhuma impureza comum, sendo eles próprios totalmente contaminados pela poluição da impiedade. E o seu rei, como fomos informados, faz muito bem ao destruir tais homens. 167 Então eu disse, suponho que você se refira aos informantes, pois ele os expõe constantemente a torturas e a 168 formas dolorosas de morte. Sim, respondeu ele, estes são os homens a que me refiro, pois observar a destruição dos homens é uma coisa profana. E nossa lei nos proíbe de ferir alguém, seja por palavra ou ação. Meu breve relato desses assuntos deveria tê-lo convencido de que todos os nossos regulamentos foram elaborados tendo em vista a justiça, e que nada foi promulgado nas escrituras impensadamente ou sem a devida razão, mas seu propósito é capacitar-nos ao longo de toda a nossa vida. Toda a vida e em todas as nossas ações 169 praticar a justiça diante de todos os homens, tendo presente o Deus Todo-Poderoso. E assim, no que diz respeito a carnes e coisas impuras, coisas rastejantes e animais selvagens, todo o sistema visa a justiça e relacionamentos justos entre homem e homem. 170 Ele me pareceu ter feito um bom defesa em todos os pontos, pois referindo-se também aos bezerros, carneiros e cabras que são oferecidos, ele disse que era necessário retirá-los dos rebanhos e rebanhos, sacrificar animais domesticados e não oferecer nada selvagem, para que os ofertantes dos sacrifícios pudessem entender o significado simbólico do legislador e não estar sob a influência de uma
Autoconsciência arrogante. Pois aquele que oferece um sacrifício também faz uma oferenda de sua própria alma em todos os seus estados de. Página 24, 171. Acho que vale a pena narrar esses detalhes com relação à nossa discussão e, devido à santidade e ao significado natural da lei, fui induzido a explicá-los claramente a você, Filócrates, por causa de sua própria devoção ao aprendizado. 172. Eleazar, depois de oferecer o sacrifício, e selecionar os enviados, e preparar muitos presentes para os 173 rei, despachou-nos em nossa jornada em grande segurança. E quando chegamos a Alexandria, o rei foi imediatamente informado da nossa chegada. Ao entrarmos no palácio, Andreas e eu cumprimentamos calorosamente o rei e entregamos-lhe a carta escrita por Eleazar. O rei estava muito ansioso por receber os enviados e deu ordens para que todos os outros funcionários fossem demitidos e os enviados 175 convocados à sua presença imediatamente. Ora, isto despertou surpresa geral, pois é costume que aqueles que vêm procurar uma audiência com o rei sobre assuntos importantes sejam admitidos à sua presença no 5º dia, enquanto enviados de reis ou cidades muito importantes com dificuldade conseguem admissão ao tribunal em 30 dias, mas ele considerou esses homens dignos de maior honra, já que tinha o seu mestre em tão alta estima, e por isso dispensou imediatamente aqueles cuja presença considerava supérflua e continuou andando até que eles chegaram e ele foi capaz de recebê-los. 176 Quando eles entraram com os presentes que haviam sido enviados com eles e os valiosos pergaminhos, nos quais a lei estava inscrita em ouro em caracteres judaicos, pois o pergaminho estava maravilhosamente preparado e a conexão entre as páginas havia sido efetuada de modo a ser invisível, o rei, assim que os viu, começou a perguntar-lhes sobre os livros. E quando eles tiraram os rolos das cobertas e desdobraram as páginas, o rei ficou parado por um longo tempo e depois, fazendo reverências cerca de 7 vezes, disse: agradeço a vocês, meus amigos, e agradeço àquele que os enviou. Ainda mais, e acima de tudo Deus, de quem são estes oráculos. E quando todos, os enviados e os demais que também estavam presentes, gritaram ao mesmo tempo e com uma só voz: Deus salve o rei, ele começou a chorar de alegria. Pois a exaltação da sua alma e o sentimento da enorme honra que lhe fora prestada levarão-no a chorar pela sua boa sorte. Ele ordenou-lhes que colocassem os rolos de volta em seus lugares e, depois de saudar os homens, disse: era certo, homens de Deus, que eu devesse antes de tudo prestar minha reverência aos livros. Por causa de Deus. 25 Que eu convoquei você aqui e então, quando fiz isso, para estender a mão direita da amizade para você. Foi por esse motivo que fiz isso primeiro. Decretei que este dia, em que você chegou, será mantido como um grande dia e será comemorado anualmente durante toda a minha vida. Acontece também que é o aniversário da minha vitória naval sobre Antígono. Portanto, ficarei feliz em festejar com você hoje. Tudo o que você tiver ocasião de usar, disse ele, será preparado, para você. De maneira adequada e para mim também com você. Depois de expressarem sua alegria, ele deu ordens para que lhes fossem atribuídos os melhores alojamentos próximos à cidadela e que fossem feitos preparativos para o banquete. 182 E Nicanor convocou o senhor alto mordomo, Dorodeus, que era o oficial especial nomeado para cuidar dos judeus, e ordenou-lhe que fizesse a preparação necessária para cada um. Pois este arranjo foi feito pelo rei e é um arranjo que você vê mantido até hoje. Pois tantas cidades, como, têm costumes especiais, em matéria de beber, comer e reclinar-se, têm oficiais especiais nomeados para cuidar de suas necessidades. E sempre que vem visitar os reis, os preparativos são feitos de acordo com os seus próprios costumes. Para que não haja desconforto que perturbe o gozo da sua visita. A mesma precaução foi tomada no caso dos enviados judeus. Ora, Dorodeus, o patrono nomeado para cuidar dos convidados judeus, era um homem muito consciencioso. Todas as lojas que estavam sob seu controle e reservadas para a recepção de tais convidados, ele trouxe para a festa. Ele organizou os assentos em 2 filas de acordo com as instruções do rei. Pois ele lhe havia ordenado que fizesse com que metade dos homens se sentasse à sua direita e o resto atrás dele, para que ele não pudesse negar-lhes a maior honra possível. Quando eles se sentaram, ele instruiu Dorodeus a fazer tudo em 184 de acordo com os costumes que estavam em uso entre seus convidados judeus. Portanto, ele dispensou os serviços dos arautos sagrados e dos sacerdotes sacrificadores e dos outros que estavam acostumados a oferecer as orações, e convocou um de nossos, Eleazar, o mais velho dos sacerdotes judeus, para oferecer oração em seu lugar. E ele se levantou e fez uma oração notável. Que Deus Todo-Poderoso o enriqueça, ó Rei, com todas as coisas boas que ele fez e que ele conceda a você, sua esposa, seus filhos e seus camaradas a posse contínua deles enquanto você viver. A estas palavras irrompeu um forte e alegre aplauso que durou um tempo considerável e então page 26 186 eles se voltaram para o prazer do banquete que havia sido preparado. Todas as providências para o serviço à mesa foram realizadas de acordo com a ordem de Dorodeus. Entre os assistentes estavam os pajens reais e outros que ocupavam lugares de honra na corte do rei. 187 Aproveitando uma oportunidade proporcionada por uma pausa no banquete, o rei perguntou ao enviado que estava sentado no assento de honra, pois estavam dispostos de acordo com a antiguidade como ele poderia manter seu reino intacto até o fim. Depois de ponderar por um momento, ele respondeu: você poderia estabelecer melhor sua segurança se imitasse a incessante benignidade de Deus. Pois se você demonstrar clemência e infligir punições brandas àqueles que as merecem, de acordo com seus merecimentos, você os afastará do mal e os levará ao arrependimento. O rei elogiou a resposta e então perguntou ao homem seguinte, como ele poderia fazer tudo da melhor forma em todas as suas ações. E ele respondeu: se um homem mantém uma atitude justa para com todos, ele sempre agirá corretamente em todas as ocasiões, lembrando-se de que cada pensamento é conhecido por Deus. Se você tomar o temor de Deus como ponto de partida, nunca perderá o objetivo.
190 O rei também elogiou este homem pela sua resposta e perguntou a outro, como ele poderia ter amigos que pensavam como ele. Ele respondeu, se eles virem você estudando os interesses das multidões sobre as quais você governa, você fará bem em observar como Deus concede seus benefícios à raça humana, proporcionando-lhe saúde, alimentação e todas as outras coisas no devido tempo. Depois de expressar sua concordância com a resposta, o rei perguntou ao próximo convidado, como, ao dar audiências e emitir julgamentos, ele poderia obter elogios até mesmo daqueles que não conseguiram vencer o processo. E ele disse, se você for justo no discurso com todos e nunca agir de forma insolente ou tiranicamente no tratamento de 192 infratores. E você fará isso se observar o método pelo qual Deus age. As petições dos dignos são sempre atendidas, enquanto aqueles que não conseguem obter resposta às suas orações são informados, por meio de sonhos ou acontecimentos, do que foi prejudicial em seus pedidos e que Deus não os fere de acordo com seus pecados ou a grandeza de seus pedidos. Sua força, mas age com tolerância para com eles. 193 O rei elogiou calorosamente o homem pela sua resposta e perguntou a seguinte: na ordem, como ele poderia ser invencível em assuntos militares? E ele respondeu, se ele não confiasse inteiramente em suas multidões ou em suas forças guerreiras, mas invocasse continuamente a Deus para levar seus empreendimentos a um resultado bem-sucedido. Enquanto page 27 e 194 ele próprio cumpriu todos os seus deveres com espírito de justiça. Acolhendo bem esta resposta, ele perguntou a outro como poderia se tornar um objeto de pavor para seus inimigos. E ele respondeu, se, embora mantendo um vasto suprimento de armas e forças, ele se lembrasse de que essas coisas eram inputs para alcançar um resultado permanente e conclusivo. Pois até mesmo Deus instila medo nas mentes dos homens, concedendo indultos e fazendo apenas uma demonstração da grandeza do seu poder. 195 O rei elogiou este homem e então disse ao próximo, qual é o maior bem na vida? E ele respondeu, saber que Deus é o Senhor do universo, e que nas nossas melhores realizações não somos nós que alcançamos o sucesso, mas Deus, que, pelo seu poder, leva todas as coisas à realização e nos conduz à meta. 196 O rei exclamou que o homem havia respondido bem. E então perguntou a seguinte, como ele poderia manter todos os seus bens intactos e finalmente entregá-los aos seus sucessores, nas mesmas condições. E ele respondeu, orando constantemente a Deus para que você possa ser inspirado com motivos elevados em todos os seus empreendimentos e alertando seus descendentes para não se deixarem deslumbrar pela fama ou riqueza, pois é Deus quem concede todos esses danos e os homens nunca ganham por si mesmos a supremacia. 197 O rei expressou sua concordância com a resposta e perguntou ao próximo convidado, como ele poderia suportar com equanimidade tudo o que lhe aconteceu. E ele disse, se você tiver uma compreensão firme do pensamento de que todos os homens são designados por Deus para compartilhar o maior mal, bem como o maior bem, uma vez que é impossível para alguém que é homem estar isento deles. Mas Deus, a quem devemos orar, sempre, inspira-nos coragem para perseverar. 198 Encantado com a resposta do homem, o rei disse que todas as suas respostas foram boas. Farei uma pergunta um ao outro, acrescentou, e então pararei por enquanto, para que possamos voltar nossa atenção para o desfrute da festa e passar momentos agradáveis. Então ele perguntou ao homem, qual é o verdadeiro objetivo da coragem? E ele respondeu, se um plano correto for executado na hora do perigo, de acordo com a intenção original. Pois todas as coisas são realizadas por Deus para sua vantagem, ó rei, visto que seu propósito é bom. 200 Quando todos manifestaram, com aplausos, sua concordância com a resposta, o rei disse aos filósofos, pois não poucos deles estavam presentes, é minha opinião que estes homens se destacam em virtude e possuem conhecimento extraordinário, já que no impulso do momento, eles deram respostas adequadas a essas perguntas que eu lhes fiz, e todos fizeram de Deus o ponto de partida de suas palavras. Página 28 201 E Menedemos, o filósofo de Eretria, disse: é verdade, ó rei, pois visto que o universo é administrado pela providência e visto que percebemos corretamente que o homem é criação de Deus, segue-se que todo o poder e beleza da fala procedem de Deus. Quando o rei concordou com esse sentimento, a conversa cessou e eles começaram a se divertir. Quando a noite chegou, o banquete terminou. 203 No dia seguinte sentaram-se novamente à mesa e continuaram o banquete segundo os mesmos arranjos. Quando o rei pensou que havia chegado uma oportunidade adequada para fazer perguntas aos seus convidados, ele começou a fazer mais perguntas aos homens que estavam sentados ao lado, em ordem àqueles que haviam dado respostas no dia anterior. Ele começou a iniciar a conversa com o 11º homem, pois havia 10 pessoas que haviam recebido perguntas na ocasião anterior. Quando o silêncio foi estabelecido, ele perguntou, como poderia continuar a ser rico? Após uma breve reflexão, o homem a quem foi feita a pergunta respondeu, se ele não fez nada indigno de sua posição, nunca agiu licenciosamente, nunca esbanjou despesas em atividades vazias e vãs, mas por meio de atos de benevolência tornou todos os seus súditos bem dispostos em relação a si mesmo. Pois é Deus quem é o autor de todas as coisas boas e ele o homem deve obedecer. O rei elogiou-o e depois perguntou a outro, como ele poderia manter a verdade. Em resposta à pergunta, ele disse, ao reconhecer que uma mentira traz grande desgraça a todos os homens, e mais especialmente aos reis. Pois já que eles têm o poder de fazer o que quiserem, porque deveriam recorrer a mentiras? Além disso, você deve sempre lembrar, ó rei, que Deus ama a verdade. 207 O rei recebeu a resposta com grande alegria e olhando para o outro disse: qual é o ensino da sabedoria? E o outro respondeu, assim como você deseja que nenhum mal lhe aconteça, mas que seja participante de todas as coisas boas, você deve agir segundo o mesmo princípio para com seus súditos e ofensores, e deve admoestar suavemente os nobres e bons. Pois Deus atrai todos os homens para si pela sua benignidade.
208 O rei o elogiou e perguntou a seguir como ele poderia ser amigo dos homens. E ele respondeu, ao observar que a raça humana aumenta e nasce com muitos problemas e grandes sofrimentos, portanto você não deve puni-los levianamente ou infligir-lhes tormentos, pois você sabe que a vida dos homens é feita de dores e penalidades. Pois se você entendesse tudo, ficaria cheio de pena, pois Deus também é lamentável. Página 29 e 209 O rei recebeu a resposta com aprovação e perguntou sobre a próxima qual é a qualificação mais essencial para governar. Manter-se, respondeu ele, livre de suborno e praticar a sobriedade durante a maior parte da vida, honrar a justiça acima de todas as coisas e fazer amigos de homens desse tipo. Pois Deus também é um amante da justiça. 210 Tendo manifestado a sua aprovação, o rei disse a outro, qual é a verdadeira marca da piedade? E ele respondeu, perceber que Deus trabalha constantemente no universo e conhece todas as coisas, e nenhum homem que age injustamente e pratica o mal pode escapar de sua atenção. Assim como Deus é o benfeitor do mundo inteiro, você também deve imitá-lo e não se ofender. 211 O rei manifestou sua concordância e disse a outro, qual é a essência da realeza? Ele respondeu, governar-se bem e não ser desviado pela riqueza ou fama para desejos imoderados ou impróprios, esta é a verdadeira maneira de governar se você raciocinar bem sobre o assunto. Pois tudo o que você realmente precisa é seu. E Deus é livre de necessidades e, ao mesmo tempo, benigno. Deixe seus pensamentos serem tais como os de um homem, e não deseje muitas coisas, mas apenas aquelas que são necessárias para governar. 212 O rei elogiou-o e perguntou a outro homem, como suas deliberações poderiam ser para melhor. E ele respondeu, se ele constantemente colocasse a justiça diante dele em tudo e pensasse que a injustiça era equivalente à privação da vida. Pois Deus sempre promete as maiores bênçãos aos justos. 213 Depois de elogiá-lo, o rei perguntou ao seguinte, como ele poderia se livrar de pensamentos perturbadores durante o sono. E ele respondeu, você me fez uma pergunta que é muito difícil de responder. Pois não podemos colocar nosso verdadeiro eu em ação durante as horas de sono, mas somos mantidos firmes nessas emoções por imaginações que não podem ser controladas pela razão. Pois nossas almas possuem a sensação de que realmente veem as coisas que entram em nossa consciência durante o sono. Mas cometemos um erro se supusermos que estamos realmente navegando no mar em barcos ou voando pelo ar ou viajando para outras regiões ou qualquer outra coisa do tipo. No entanto, imaginamos que essas 215 coisas estejam acontecendo. Tanto quanto me é possível decidir. Cheguei à seguinte conclusão. Você deve de todas as maneiras possíveis, ó rei, governar suas palavras e ações pela regra da piedade para que você possa ter a consciência de que está mantendo a virtude e que nunca escolhe se gratificar às custas da razão e nunca abusando de seu poder. Faça 216 apesar da retidão. Pois a mente ocupa-se principalmente durante o sono com as mesmas coisas com que se ocupa quando acordada. E aquele que tem todos os seus pensamentos e de 30 ações voltadas para os fins mais nobres estabelecem-se na retidão tanto quando ele está acordado quanto quando está dormindo. Portanto você deve ser firme na constante disciplina de si mesmo. 217 O rei elogiou o homem e disse a outro, já que você é o 10º a responder, quando tiver falado, nos dedicaremos ao banquete. Então ele fez a pergunta, como posso evitar fazer algo indigno de mim mesmo? E ele respondeu, olhe sempre para sua própria fama e sua própria posição suprema, para que você possa falar e pensar apenas coisas que sejam consistentes com isso, sabendo que todos os seus súditos pensam e falam sobre você. Pois você não deve parecer pior do que os atores, que estudam necessário para eles brincarem e moldar todas as suas ações de acordo com isso. Você não está desempenhando um papel, mas é realmente um rei, já que Deus lhe concedeu uma autoridade real de acordo com seu caráter. 220 Depois que o rei aplaudiu alto e longamente da maneira mais graciosa, os convidados foram instados a buscar repouso. Assim, quando a conversa terminou, eles se dedicaram ao próximo prato da festa. 221 No dia seguinte, observou-se o mesmo arranjo, e quando o rei encontrou oportunidade de fazer perguntas aos homens, questionou o primeiro dos que sobraram para o interrogatório seguinte, qual é a forma mais elevada de governo? E ele respondeu, para governar a si mesmo e não se deixar levar pelos impulsos. Pois todos os homens possuem uma certa inclinação natural da mente. 223 É provável que a maioria dos homens tenha uma inclinação para a comida, a bebida e o prazer, e os reis uma inclinação para a aquisição de território e grande renome. Mas é bom que haja moderação em todas as coisas. O que Deus dá, isso você deve pegar e guardar, mas nunca ansiar por coisas que estão além do seu alcance. 224 Satisfeito com essas palavras, o rei perguntou a seguir, como ele poderia se livrar da inveja? E ele, após uma breve pausa, respondeu, se você considerar antes de tudo que é Deus quem concede glória e grande riqueza a todos os reis e ninguém é rei por seu próprio poder. Todos os homens desejam partilhar esta glória, mas não podem, pois é um dom de Deus. 225 O rei elogiou o homem num longo discurso e depois perguntou outro, como ele poderia desprezar seus inimigos. E ele respondeu, se você mostrar bondade para com todos os homens e conquistar a sua pei de 31 amizade, você não precisa temer ninguém. Ser popular entre todos os homens é a melhor das boas dádivas que se pode receber de Deus. 226 Tendo elogiado esta resposta, o rei ordenou ao próximo homem que respondesse à pergunta, como ele poderia manter sua grande fama. E ele respondeu que se você for generoso e generoso ao conceder bondade e atos de graça aos outros, você nunca perderá seu renome, mas se deseja que as graças mencionadas continuem a ser suas, você deve invocar a Deus continuamente. 227 O rei expressou sua aprovação e perguntou ao próximo, a quem deve o homem mostrar liberalidade? E ele respondeu, todos os homens.
Reconhecem que devemos mostrar liberalidade para com aqueles que estão bem dispostos para conosco, mas penso que devemos mostrar o mesmo espírito aguçado de generosidade para com aqueles que se opõem a nós, para que assim possamos conquistá-los para a direita e para o que é vantajoso para nós. Mas devemos orar a Deus para que isso seja conseguido, pois Ele governa as mentes de todos os homens. 228 Tendo expressado a sua concordância com a resposta, o rei pediu ao sexto que respondesse à pergunta, a quem devemos demonstrar gratidão. E ele respondeu, aos nossos pais continuamente, pois Deus nos deu um mandamento muito importante com relação à honra devida aos pais. Em seguida, ele considera a atitude do amigo para com o amigo, pois fala de um amigo que é como a tua própria alma. Você faz bem em tentar fazer com que todos os homens se tornem amigos de você. 229 O rei falou gentilmente com ele e então perguntou ao próximo, o que é que se assemelha à beleza em valor? E ele disse, piedade, pois é a forma preeminente da beleza, e seu poder reside no amor, que é o dom de Deus. Isso você já adquiriu e com isso todas as bênçãos da vida. 230 O rei, da maneira mais graciosa, aplaudiu a resposta e perguntou a outro, como, se ele falhasse, ele poderia recuperar sua reputação novamente no mesmo grau. E ele disse, não é possível que você fracasse, pois você semeou em todos os homens as sementes da gratidão que produzem uma colheita de boa vontade. 231 E isso é mais poderoso do que as armas mais fortes e garante a maior segurança. Mas, se alguém falhar, nunca mais deverá fazer as coisas que causaram o seu fracasso, mas deverá formar amizades e agir com justiça. Pois é dom de Deus poder praticar boas ações e não o contrário. 232 Encantado com estas palavras, o rei perguntou a outro como ele poderia se livrar da dor. E ele respondeu, se ele nunca feriu ninguém, mas fez o bem a todos e seguiu o caminho de Peide. 32:233 Justiça, pois seus frutos trazem libertação da tristeza. Mas devemos orar a Deus para que males inesperados, como morte, doença, dor ou qualquer coisa desse tipo, não venham sobre nós e nos prejudiquem. Mas como você é devotado à piedade, tal infortúnio jamais acontecerá com você. 234 O rei concedeu-lhe grandes elogios e perguntou ao 10º, qual é a forma mais elevada de glória? E ele disse, para honrar a Deus, e isso não é feito com dádivas e sacrifícios, mas com pureza de alma e santa convicção. Uma vez que todas as coisas são moldadas e governadas por Deus de acordo com sua vontade. Desse propósito você está em constante posse, como todos os homens podem ver pelas suas realizações no passado e no presente. 235 Em voz alta o rei cumprimentou-os a todos e falou-lhes gentilmente, e todos os presentes manifestaram a sua aprovação, especialmente os filósofos. Pois eles eram muito superiores a eles, ou seja, aos filósofos, tanto na conduta como na argumentação, uma vez que sempre fizeram de Deus o seu ponto de partida. Depois disso, o rei, para mostrar seu bom sentimento, passou a beber a saúde de seus convidados. 236 No dia seguinte foram feitos os mesmos preparativos para o banquete, e o rei, assim que surgiu a oportunidade, começou a fazer perguntas aos homens que estavam sentados ao lado daqueles que já haviam respondido, e disse ao primeiro, é a sabedoria capaz de ser ensinada? E ele disse, a alma é constituída de tal forma que é capaz, pelo poder divino, de receber todo o bem e rejeitar o contrário. 237 O rei expressou aprovação e perguntou ao próximo homem, o que é mais benéfico para a saúde? E ele disse, temperança, e não é possível adquiri-la a menos que Deus crie uma disposição para isso. 238 O rei falou gentilmente com o homem e disse ao outro, como pode um homem pagar dignamente a dívida de gratidão para com seus pais? E ele disse, nunca lhes causando dor, e isso não é possível a menos que Deus disponha a mente para a busca dos fins mais nobres. 239 O rei expressou concordância e perguntou a seguir, como ele poderia se tornar um ouvinte atento. E ele disse, lembrando que todo conhecimento é útil, porque permite que você, com a ajuda de Deus, em um momento de emergência, selecione algumas das coisas que você aprendeu e aplique-as à crise que você enfrenta. E assim os esforços dos homens são cumpridos pela ajuda de Deus. 240 O rei elogiou-o e perguntou ao seguinte, como ele poderia evitar fazer algo contrário à lei. E ele disse, se você reconhecer que foi Deus quem colocou os pensamentos nos corações dos legisladores, para que a vida dos homens pudesse ser preservada, você o seguirá. Página 33 241 O rei reconheceu a resposta do homem e disse a outro, qual é a vantagem do parentesco? E ele respondeu, se considerarmos que nós mesmos somos afligidos pelos infortúnios que recaem sobre nossos parentes e se seus sofrimentos se tornam nossos, então a força do parentesco é imediatamente aparente. Pois é somente quando tal sentimento é demonstrado que ganharemos honra e estima aos seus olhos. Pois a ajuda, quando ligada à bondade, é em si um vínculo totalmente indissolúvel. E no dia de sua prosperidade não devemos desejar suas posses, mas devemos orar a Deus para que lhes conceda todo tipo de bem. 243 E tendo concedido a ele o mesmo elogio que aos demais, o rei perguntou a outro, como ele poderia se libertar do medo. E ele disse, quando a mente está consciente de que não cometeu nenhum mal, e quando Deus a direciona para todos os nobres conselhos. 244 O rei expressou sua aprovação e perguntou a outro, como ele poderia sempre manter um julgamento correto. E ele respondeu, se ele constantemente colocasse diante de seus olhos os infortúnios que acontecem aos homens e reconhecesse que é Deus quem tira a prosperidade de alguns e traz a outros grande honra e glória. 245 O rei deu uma recepção gentil ao homem e pediu ao próximo que respondesse à pergunta, como ele poderia evitar uma vida de facilidade e prazer. E ele respondeu, se ele se lembrasse continuamente de que era o governante de um grande império e o senhor de vastas multidões, e que sua mente não deveria estar ocupada com outras coisas, mas ele deveria estar sempre considerando como poderia melhor promover seu bem-estar. Ele também deve orar a Deus para que nenhum dever seja negligenciado. 246 Depois de
Elogiá-lo, o rei perguntou ao 10º, como ele poderia reconhecer aqueles que estavam tratando traiçoeiramente com ele. E ele respondeu à pergunta, se ele observasse se o comportamento daqueles ao seu redor era natural e se eles mantinham a regra adequada. De precedência em recepções e conselhos, e em suas relações gerais, nunca ultrapassando os limites da propriedade em felicitações. Ou em outras questões de comportamento. Mas Deus inclinará sua mente, ó rei, para tudo que é nobre. Quando o rei expressou sua forte aprovação e elogiou todos individualmente, em meio aos aplausos de todos os presentes, eles se voltaram para a alegria da festa. 248 E no dia seguinte, quando surgiu a oportunidade, o rei perguntou ao homem seguinte, qual é a forma mais grosseira de negligência? E ele respondeu, se um homem não cuida de seus filhos e não dedica todos os esforços à sua educação. Pois sempre oramos a Deus, não tanto por nós mesmos, mas por nossos filhos, para que todas as bênçãos sejam deles. Nosso desejo de que nossos filhos possuam autocontrole só é realizado pelo poder de Deus. Página 34 249 O rei disse que tinha falado bem e depois perguntou a outro como ele poderia ser patriota. Mantendo em mente, respondeu ele, o pensamento de que é bom viver e morrer no próprio país. A residência no estrangeiro traz desprezo aos pobres e vergonha aos ricos, como se tivessem sido banidos por um crime. Se você conceder benefícios a todos, como faz continuamente, Deus lhe concederá o favor de todos e você será considerado patriótico. 250 Depois de ouvir este homem, o rei perguntou a seguinte ordem, como ele poderia viver amigavelmente com sua esposa. E ele respondeu, ao reconhecer que as mulheres são por natureza obstinadas e enérgicas na busca dos seus próprios desejos, e sujeitas a mudanças repentinas de opinião através de raciocínios falaciosos, e que a sua natureza é essencialmente fraca. É necessário lidar com eles com sabedoria. 251. E não provocar conflitos. Para uma condução bem-sucedida da vida, o timoneiro deve conhecer a meta para a qual deve dirigir seu curso. É somente invocando a ajuda de Deus que os homens podem seguir um verdadeiro rumo de vida em todos os momentos. 252 O rei expressou sua concordância e perguntou a seguir, como ele poderia estar livre do erro. E ele respondeu, se você sempre agir com deliberação e nunca der crédito a calúnias, mas provar por si mesmo as coisas que lhe são ditas e decidir por seu próprio julgamento os pedidos que lhe são feitos e executar tudo à luz de seu julgamento, você estará livre de erros, ó rei. Mas o conhecimento e a prática dessas coisas são obra do poder divino. 253 Encantado com estas palavras, o rei perguntou a outro como ele poderia se livrar da ira. E ele disse em resposta à pergunta, se ele reconhecesse que tinha poder sobre todos, até mesmo para infligir a morte. Eles, se ele cedesse a ira, e que seria inútil e lamentável se ele, só porque era senhor, privasse a vida de muitos. Que necessidade havia de ira, quando todos os homens estavam sujeitos e ninguém lhe era hostil? É necessário reconhecer que Deus governa o mundo inteiro com espírito de bondade e sem ira alguma, e você, disse ele, ó rei, deve necessariamente copiar seu exemplo. 255 O rei disse que havia respondido bem e então perguntou ao próximo homem, o que é um bom conselho? Agir sempre bem e com a devida reflexão. Explicou ele, comparando o que é vantajoso para a nossa própria política com os efeitos prejudiciais que resultariam da adopção da opinião oposta, a fim de que, ao pesarmos todos os pontos, possamos ser bem aconselhados e nosso propósito pode ser alcançado. E o mais importante de tudo, pelo poder de Deus, todos os seus planos serão cumpridos porque você pratica a piedade. Página 35 256 O rei disse que este homem havia respondido bem e perguntou a outro o que é filosofia. E explicou, deliberar bem sobre qualquer questão que surja e nunca se deixar levar pelos impulsos, mas ponderar sobre as lesões que resultam das paixões, e agir corretamente conforme as circunstâncias exigirem, praticando a moderação. Mas devemos orar a Deus para que incuta em nossa mente o respeito por essas coisas. 257 O rei deu o seu consentimento e perguntou a outro, como ele poderia ser reconhecido quando viajasse para o exterior. Sendo justo com todos os homens, respondeu ele, e parecendo ser inferior em vez de superior àqueles entre os quais viajava. Pois é um princípio reconhecido que Deus, por sua própria natureza, aceita os humildes. E a raça humana ama aqueles que estão dispostos a sujeitar-se a eles. 258 Tendo expressado a sua aprovação a esta resposta, o rei perguntou a outra pessoa, como poderia ele construir de tal forma que as suas estruturas perdurassem depois dele. E ele respondeu à pergunta, se as suas criações fossem de uma escala grande e nobre, de modo que os observadores as poupassem pela sua beleza, e se ele nunca dispensasse nenhum daqueles que realizaram tais obras e nunca obrigasse outros a ministrar aos seus 259 necessidades sem salário. Por observar como Deus provê a raça humana, concedendo-lhe saúde e capacidade mental e todos os outros danos, ele próprio deveria seguir o seu exemplo, dando aos homens uma recompensa pelo seu árduo trabalho. Pois são as obras que são realizadas em justiça que permanecem continuamente. 260 O rei disse que este homem também respondeu bem e perguntou ao 10º, qual é o fruto da sabedoria? E ele respondeu, que um homem deve estar consciente em si mesmo de que não cometeu nenhum mal e que deve viver sua vida na verdade, uma vez que é destes, ó poderoso rei. Que a maior alegria e firmeza de alma e força a fé em Deus aumentará para você se você governar seu reino com piedade. E quando ouviram a resposta, todos gritaram com grande aclamação, e depois o rei, na plenitude de sua alegria, começou a beber a saúde deles. 262. E no dia seguinte o banquete seguiu o mesmo curso das ocasiões anteriores, e quando a oportunidade se apresentou o rei começou a fazer perguntas aos convidados restantes, e 263 ele disse ao primeiro, como pode um homem evitar orgulho? E ele respondeu, se ele mantiver a igualdade e se lembrar em todas as ocasiões que é um homem que governa os homens. E Deus reduz a nada os orgulhosos e exalta os mansos e humildes.
264 O rei falou gentilmente com ele e perguntou ao próximo, quem um homem deve escolher como seu conselheiro. E ele respondeu, boa vontade para com ele e participação em sua própria disposição. E Deus se manifesta àqueles que são dignos de que esses fins possam ser alcançados. 265 O rei elogiou-o e perguntou a outro, qual é o bem mais necessário para um rei? A amizade e o amor àqueles que foram testados em muitos assuntos. E página 36 Manter sem misturar de seus súditos, respondeu ele, pois é através disso que o vínculo de boa vontade se torna indissolúvel. E é Deus quem garante que isso aconteça de acordo com o seu desejo. 266 O rei elogiou-o e perguntou a outro, qual é o objetivo da fala? E ele respondeu, para convencer seu oponente, mostrando-lhe seus erros em uma série bem ordenada de argumentos. Pois desta forma você conquistará o seu ouvinte, não opondo-se a ele, mas elogiando-o com o objetivo de persuadi-lo. E é pelo poder de Deus que a persuasão é realizada. 267 O rei disse que tinha dado uma boa resposta e perguntou outra, como poderia viver amigavelmente com as muitas raças diferentes que formavam a população do seu reino. Desempenhando o papel adequado em relação a cada um, respondeu ele, e tomando a retidão como seu guia, como você está fazendo agora com a ajuda do discernimento que Deus lhe concede. 268 O rei ficou encantado com esta resposta e perguntou outra, em que circunstâncias um homem deve sofrer sofrimento? Nas desgraças que se abatem sobre os nossos amigos, respondeu ele, quando vemos que são prolongadas e irremediáveis. A razão não nos permite lamentar aqueles que estão mortos e libertos do mal, mas todos os homens sofrem por eles porque pensam apenas em si mesmos e em sua própria vantagem. É somente pelo poder de Deus que podemos escapar de todo o mal. 269 O rei disse que havia dado uma resposta adequada e perguntou a outro, como se perde a reputação? E ele respondeu, quando o orgulho e a autoconfiança ilimitada dominam, a desonra e a perda de reputação são geradas. Pois Deus é o Senhor de toda a reputação e a concede onde Ele quer. 270 O rei confirmou a resposta e perguntou ao homem seguinte, a quem os homens devem confiar. Para aqueles, respondeu ele, que servem você por boa vontade e não por medo ou interesse próprio, pensando apenas em seu próprio ganho. Pois um é o sinal do amor, o outro a marca da má vontade e da falta de tempo. Para o homem que está sempre observando, para seu próprio benefício, é um traidor de coração. Mas você possui a afeição de todos os seus súditos pela ajuda do bom conselho que Deus lhe concede. 271 O rei disse que havia respondido com sabedoria e perguntou a outro, o que é que mantém um reino seguro? E ele respondeu à pergunta, cuidado e precaução para que nenhum mal possa ser cometido por aqueles que são colocados em uma posição de autoridade sobre o país. 37 pessoas, e isso você sempre faz com a ajuda de Deus que te inspira com julgamento grave. 272 Ó rei dirigiu-lhe palavras de encorajamento e perguntou a outro, o que é que mantém a gratidão e a honra? E ele respondeu, virtude, pois é a criadora das boas ações, e por ela o mal é destruído, mesmo quando você exibe nobreza de caráter para com todos pelo dom que Deus lhe concede. 273 O rei graciosamente reconheceu a resposta e perguntou ao 11º, já que eram 2 a mais de 70. Como ele poderia em tempo de guerra manter a tranquilidade da alma? E ele respondeu, lembrando que ele não fez nenhum mal a nenhum de seus súditos, e que todos lutariam por ele em troca dos benefícios que receberam, sabendo que mesmo que percam suas vidas, você cuidará daqueles 274 dependentes deles. Pois você nunca deixa de reparar alguém, tal é a bondade com que Deus inspirou. O rei aplaudiu-os ruidosamente e falou-lhes muito gentilmente e depois bebeu um longo gole para a saúde de cada entregando-se à diversão e esbanjando a mais generosa e alegre amizade aos seus convidados. 275 No 7º dia foram feitos preparativos muito mais extensos, e muitos outros estiveram presentes de diferentes cidades, entre eles um grande número de embaixadores. Quando surgiu uma oportunidade, o rei perguntou ao primeiro dos que ainda não haviam sido questionados, como ele poderia evitar ser enganado por raciocínios falaciosos. E ele respondeu, observando cuidadosamente o orador, o que foi falado e o assunto em discussão, e colocando as mesmas questões novamente após um intervalo em diferentes formas. Mas possuir uma mente alerta e ser capaz de formar um julgamento sólido em todos os casos é um dos bons danos de Deus, e você o possui, ó rei. 277 O rei aplaudiu ruidosamente a resposta e perguntou a outro, por que é que a maioria dos homens nunca se torna virtuosa? Por quê? Respondeu ele, todos os homens são por natureza intemperantes e propensos ao prazer. Daí surge a injustiça e uma onda de avareza. O hábito da virtude é um obstáculo para aqueles que se dedicam a uma vida de prazeres, porque eles impõem a preferência pela temperança e pela retidão. Pois é Deus quem é o mestre destas coisas. 279 O rei disse que havia respondido bem e perguntou, o que os reis devem obedecer? E ele disse, as leis, para que através de decretos justos elas possam restaurar o mundo. 38 Vidas de homens. Assim como você, por meio de tal conduta em obediência ao comando divino, guardou para si mesmo um memorial perpétuo. 280 O rei disse que este homem também havia falado bem e perguntou ao seguinte, quem devemos nomear como governadores? Ele respondeu, todos os que odeiam a maldade e imitam a sua própria conduta agem com justiça para que possam manter uma boa reputação constantemente. Pois é isso que você faz, ó poderoso rei, disse ele, e é Deus quem lhe concedeu a coroa da justiça. 281 Rei aclamou ruidosamente a resposta e depois, olhando para o próximo homem, disse, quem devemos nomear como oficiais das forças? E ele explicou, aqueles que se destacam em coragem e retidão e aqueles que estão mais preocupados com a segurança de seus homens do que em obter uma vitória arriscando suas vidas por precipitação. Pois assim como Deus age bem para com todos os homens, você também, imitando-o, é o benfeitor de todos os seus súditos.
282 O rei disse que tinha dado uma boa resposta e perguntou a outro: que homem é digno de admiração? E ele respondeu: o homem que é dotado de reputação, riqueza e poder e possui uma alma igual a tudo isso. Você mesmo mostra pelas suas ações que é muito digno de admiração através da ajuda de Deus que o faz cuidar dessas coisas. 283 O rei expressou a sua aprovação e disse ao outro: a que assuntos os reis devem dedicar mais tempo? E ele respondeu: a leitura e ao estudo dos registros das viagens oficiais, que são escritos em referência aos vários reinos, com vistas à reforma e preservação dos súditos. E é por meio de tal atividade que você alcançou uma glória que nunca foi alcançada por outros, através da ajuda de Deus que cumpre todos os seus desejos. 284 O rei falou com entusiasmo ao homem e perguntou ao outro, como um homem deveria se ocupar durante suas horas de relaxamento e recreação. E ele respondeu: assistir às peças que podem ser representadas com propriedade e colocar diante dos olhos cenas tiradas da vida e representadas com dignidade e decência é proveitoso e apropriado. Pois há alguma edificação mesmo nessas diversões, pois muitas vezes alguma lição desejável é ensinada pelos assuntos mais insignificantes da vida. Mas ao praticar a máxima propriedade em todas as suas ações, você demonstrou que é um filósofo e se sente honrado por Deus por causa de sua virtude. 286 O rei, satisfeito com as palavras que acabavam de ser proferidas, disse ao nono homem: como deve um homem comportar-se em Becoites? E ele respondeu: você deveria convocar para o seu lado homens instruídos e aqueles que são capazes de lhe dar dicas úteis. 39 No que diz respeito aos assuntos de seu reino e às vidas de seus súditos, pois você não poderia encontrar nenhum tema mais adequado ou mais educativo do que este, uma vez que tais homens são queridos por Deus porque treinaram suas mentes para contemplar os temas mais nobres como você de fato está fazendo, já que todas as suas ações são dirigidas por Deus. 288 Encantado com a resposta, o rei perguntou ao próximo homem: o que é melhor para o povo? Que um cidadão privado fosse nomeado rei sobre eles ou membro da família real? E ele respondeu: aquele que é o melhor por natureza. Pois os reis que vêm da linhagem real são muitas vezes duros e seiveiros com seus súditos. E este é ainda mais o caso de alguns daqueles que ascenderam das fileiras dos cidadãos privados, que depois de terem experimentado o mal e suportado a sua cota de pobreza, quando governam multidões revelam-se mais cruéis do que os tiranos ímpios. Mas, como eu disse, uma boa natureza que foi devidamente treinada é capaz de governar, e você é um grande rei, não tanto porque se destaca na glória de seu governo e de sua riqueza, mas sim porque superou todos os homens em clemência e filantropia, graças a Deus que lhe dotou dessas qualidades. 291 O rei passou algum tempo elogiando este homem e então perguntou por último: qual é a maior conquista em governar um império? E ele respondeu: que os súditos permaneçam continuamente em um estado de paz, e que a justiça seja administrada rapidamente em casos de disputa. 292 Estes resultados são alcançados através da influência do governante, quando ele é um homem que odeia o mal e ama o bem e dedica suas energias para salvar a vida dos homens, assim como você considera a injustiça a pior forma do mal, e pela sua justa administração construíste para ti uma reputação imorredora, uma vez que Deus te concede uma mente que é pura e livre de qualquer mal. 293 E quando ele terminou, aplausos altos e alegres irromperam por um tempo. Quando parou, o rei pegou uma xícara e fez um brinde em homenagem a todos os seus convidados e às palavras que eles haviam proferido. Então, concluindo, ele disse: tive o maior benefício de sua presença. 294 Tirei muito proveito dos sábios ensinamentos que você me deu sobre a arte de governar. Então ele ordenou que 3 talentos de prata fossem apresentados a cada um deles e designou um de seus escravos para entregar o dinheiro. De repente, gritaram sua aprovação, e o banquete tornou-se um cenário de alegria, enquanto o rei se entregava a uma rodada contínua de festividades. Página 40 a 295 Escrevi longamente e peço seu perdão, Filócrates. Fiquei extremamente surpreso com os homens e com a maneira como, no calor do momento, deram respostas que realmente levaram muito tempo para serem elaboradas. Pois embora o questionador tivesse pensado muito em cada questão em particular, aqueles que responderam uma após a outra tinham suas respostas prontas de imediato e, portanto, elas pareciam, para mim e para todos os presentes, e especialmente para os filósofos, dignas de atenção, admiração. E suponho que a coisa parecerá incrível para aqueles que lerem minha narrativa no futuro. Mas é indecoroso deturpar factos que estão registrados nos arquivos públicos. E não seria certo eu transgredir num assunto como este. Conto a história exatamente como aconteceu, evitando conscientemente qualquer erro. Fiquei tão impressionado com a força de suas declarações que fiz um esforço para consultar aqueles cujo trabalho era fazer um registro de tudo o que acontecia nas audiências e bequetes reais. Pois é costume, como você sabe, desde o momento em que o rei começa a fazer negócios até o momento em que ele se retira para descansar, que seja feito um registro de todas as suas palavras e ações. Um arranjo excelente e útil. 299 Pois no dia seguinte as atas dos feitos e ditos do dia anterior são lidas antes do início dos negócios e, se houver alguma irregularidade, o assunto é imediatamente resolvido. 300 Obtive, portanto, como foi dito, informações precisas dos registros públicos, e expus os fatos na ordem adequada, pois sei o quanto você está ansioso para obter informações úteis. 301 3 dias depois, Demétrio levou os homens e, passando ao longo do paredão, de 7 estádios de comprimento, até a ilha, atravessou a ponte e dirigiu-se aos distritos ao norte de Faros. Aí reuniu-os numa casa construída à beira-mar, de grande beleza e em situação isolada, e convidou-os a realizar o trabalho de tradução, pois tudo o que necessitavam para o efeito 302 estava colocado no sua disposição.
Então eles começaram a trabalhar comparando seus vários resultados e fazendo-os concordar, e tudo o que concordaram foi devidamente copiado sob a direção de Demétrio. 313 A sessão durou até a hora nona. Depois disso, eles foram libertados para ministrar ao seu corpo físico. Page 41 304 Necessidades. Tudo o que queriam foi lhes fornecido em grande escala. Além disso, Dorodeus fazia diariamente para eles os mesmos preparativos que eram feitos para o próprio rei, pois assim ele havia sido comandado pelo rei. De manhã cedo compareciam diariamente na corte, e 305 depois de saudarem o rei voltou para seu lugar. E como é costume de todos os judeus, eles lavaram as mãos no mar e oraram a Deus. E então se dedicaram à leitura e à tradução da passagem específica na qual estavam empenhados, e eu lhes perguntei, por que isso era que lavaram as mãos antes de orar. E explicaram que era um sinal de que não haviam feito nenhum mal, pois toda forma de atividade é realizada por meio das mãos, pois, à sua maneira nobre e santa, eles consideram tudo um símbolo de justiça e verdade. 307 Como já disse, reuniam-se diariamente naquele lugar que era encantador pela sua tranquilidade e pela sua luminosidade e empenhavam-se na sua tarefa. E aconteceu que o trabalho de tradução foi concluído em 72 dias, como se isso tivesse sido planejado com um propósito definido. 308 Terminada a obra, Demétrio reuniu a população judaica no local onde fora feita a tradução e leu-a para todos, na presença dos tradutores, que tiveram grande recepção também por parte do povo, por causa de os grandes benefícios que lhes foram conferidos. Eles também elogiaram Demétrio e instaram-no a transcrever toda a lei e apresentar uma cópia aos seus líderes. 310 Depois de os livros terem sido lidos, os sacerdotes e os anciãos dos tradutores e a comunidade judaica e os líderes do povo levantaram-se e disseram que, uma vez que uma tradução tão excelente, sagrada e precisa tinha sido feita, era justo que deveria permanecer como estava e nenhuma alteração deveria ser feita nele. E quando todo o grupo expressou sua aprovação, ordenaram-lhes que pronunciassem uma maldição de acordo com seu costume sobre qualquer um que fizesse qualquer alteração, seja acrescentando algo ou alterando de qualquer forma qualquer uma das palavras que haviam sido escritas ou fazendo qualquer omissão. Esta foi uma precaução muito sábia para garantir que o livro pudesse ser preservado e inalterado por todo o tempo futuro. 312 Quando o assunto foi relatado ao rei, ele se alegrou muito, pois sentiu que o projeto que ele havia formulado havia sido executado com segurança. O livro inteiro foi lido para ele e ele ficou muito surpreso com o espírito do legislador. E ele disse para Page 42 Demétrio, como é que nenhum dos historiadores ou poetas jamais pensou que valecia a pena aludir a uma conquista tão maravilhosa? E ele respondeu, porque a lei é sagrada e de origem divina. E alguns daqueles que tiveram a intenção de lidar com isso foram feridos por Deus e, portanto, desistiram do seu propósito. Ele disse que tinha ouvido de Teopompo que ele havia ficado louco por mais de 30 dias porque pretendia inserir em sua história alguns dos incidentes das traduções anteriores e um tanto pouco confiáveis da lei. Quando se recuperou um pouco, pediu a Deus que lhe esclarecesse porque o infortúnio se abateu sobre ele. E foi-lhe revelado em sonho que, por mera curiosidade, ele desejava comunicar verdades sagradas aos homens comuns e que, se desistisse, recuperaria a saúde. Ouvi também dos lábios de Teudectes, um dos poetas trágicos, que quando estava prestes a adaptar alguns dos incidentes registrados no livro para uma de suas peças, foi acometido de catarata em ambos os olhos. E quando percebeu a razão pela qual o infortúnio se abateu sobre ele, orou a Deus por muitos dias e depois foi restaurado. 317 E depois que o rei, como já disse, recebeu a explicação de Demétrio sobre este ponto, ele prestou homenagem e ordenou que se tomasse muito cuidado com os livros, e que eles deveriam 318 ser guardados de forma sagrada. E ele instou os tradutores a visitá-lo frequentemente após seu retorno à Judéia, pois era justo, disse ele, que ele agora os mandasse para casa. Mas quando eles voltassem, ele os trataria como amigos, como era certo, e eles receberiam presentes valiosos dele. Ele ordenou que fossem feitos preparativos para que voltassem para casa e os tratou com muita generosidade. Ele presenteou cada um deles com 3 vestes da melhor qualidade, 2 talentos de ouro, um aparador pesando 1 talento, todos os móveis para 3 sofás. 320 E com a escolta ele enviou a Eleazar 10 sofás com pernas de prata e todo o equipamento necessário, um aparador no valor de 30 talentos, 10 vestes, púrpura, e uma coroa magnífica, e 100 peças do mais fino tecido de linho, também tigelas e pratos, e 2 copos de ouro para serem dedicados a Deus. Página 43 321 Instou-a também numa carta que, se algum dos homens preferisse voltar para ele, não o impedisse. Pois ele considerava um grande privilégio desfrutar da companhia de tais homens eruditos, e preferia esbanjar sua riqueza com eles do que com vaidades. 322 E agora, Filócrates, você tem a história completa de acordo com minha promessa. Creio que você encontra mais prazer nesses assuntos do que nos escritos dos mitólogos, pois você se dedica ao estudo daquelas coisas que podem beneficiar a alma e gasta muito tempo nisso. Tentarei narrar quaisquer outros eventos que valham a pena registrar, para que, ao examiná-los, você possa garantir a maior recompensa por seu zelo.